Boa noite, pessoal. Começando aqui o terceiro episódio da Pagos. Hoje a gente vai falar sobre criptomoedas, o que elas são e o que elas vão ser no futuro. Hoje eu tô aqui com o Carlos Ogata, graduado no ITA, um dos fundadores da Pagos, inclusive, e que tem mais de 20 anos de experiência aqui no setor de meios de pagamento, já passou por todas as bandeiras de cartões do Brasil. Então, fale um pouquinho, Carlos Ogata, se apresente aí. Opa, boa noite, obrigado a todos, obrigado, Gabriel, obrigado, Roberto. Pois é, então, apesar de todos esses tempos, né, de cartões, traduções e tudo mais, a gente vê muito forte essa nova tendência que veio para ficar das criptomoedas, né, utilizando basicamente o blockchain como tecnologia que veio causar uma verdadeira revolução, porque em meios de pagamento, o que mais se tem como importância é a credibilidade. É a forma de você dar conforto de que um determinado bem, que é um ativo, no caso ali uma moeda ou até um cartão de crédito, número, ele vai estar sempre resguardado e uma transação ela é legitimada, né? Então, existia até antes das criptos as famosas autoridades de autenticidade, os cartórios, os bancos, né? Sempre tinha uma autoridade central para poder dizer, esse negócio é bacana, esse negócio é legítimo, eu valido isso, né? Com o advento das criptomoedas, isso veio por terra. Acabou isso. Não tem mais uma entidade centralizada, uma centralizadora, que diz, eu estou atestando a autenticidade. Ela passa a ser descentralizada. E aí virou um verdadeiro pandemônio para quem estava acostumado com o movimento centralizador, né? Por isso que a gente vê tanta, assim, desconforto dos bancos, inicialmente, de trabalhar com a cripto, porque quebra todo aquele formato de seguranças de que o banco é o garantidor. Não precisa mais ter, né? É muito interessante isso colocar em voga nessa nossa discussão, porque ele passa a ser o ponto de partida de tudo que a gente vai falar aqui. Sim. Desde a época feudal tinham selos em cima do ouro para falar que aquele ouro era realmente do feudo. Exatamente. Temos aqui nosso outro convidado também, o Roberto, que é especialista no setor imobiliário, mas acabou virando um entusiasta e libertário do setor de criptomoedas, blockchain, Web 3.0 e hoje também dá consultorias de criptomoedas também. Então se apresenta aí, Roberto, pra gente. Muito obrigado a todos, obrigado Ogata, Gabriel, ao pessoal da Pagos e a todos os ouvintes. Então, vamos começar aqui com uns bons temas que eu separei para a gente começar. Eu acho que a gente pode começar na especialidade de vocês dois que trabalham juntos nesse setor de blockchain. O que vocês veem para o mercado, né? O que a blockchain pode agregar, a tokenização, e acho que o Ogata, se quiser começar comentando aí. Perfeito, perfeito. Eu até comecei, instigando o Roberto, mostrando um pouquinho da origem, né? Como tudo começou, né? O Roberto, como bom professor de criptomoeda, eu vou fazer essa provocação para mostrar, assim, para ele mostrar para o público em geral como é que surgiu esse negócio. Começando quem é esse tal de Satoshi Nakamoto. Existe essa pessoa, é uma figura lendária, é um grupo de pessoas, simplesmente é uma instituição. Me explica um pouquinho aí para quem não conhece esse negócio. Satoshi Nakamoto, ele é um pseudônimo. Não se sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas. E isso, por um lado, é muito, muito bom. Porque o Bitcoin passa a não ter nacionalidade, não ter religião, não pertencer a nenhum tipo de etnia e, ao mesmo tempo, servir a todos da mesma maneira. Então, isso é muito bom. E Satoshi Nakamoto, ele chegou numa hora perfeita, que foi no crash de 2008. Boa, isso mesmo. No crash do subprime, que são as bolhas inflacionárias geradas por bancos centrais, por bancos ou por bolhas de crédito mesmo. E no seu paper e em muitos e-mails, ele se refere a isso. Então, ele veio trazer um novo sistema totalmente independente de atores políticos, de bancos centrais, totalmente matemático e descentralizado, onde todas as pessoas são capazes de interagir com ele e todas as pessoas têm os mesmos direitos dentro dessa rede. Então, acabou tendo uma adesão orgânica, primeiro apenas dos entusiastas, criptógrafos, que conseguiam entender aquele código e ver naquele código algo interessante. E isso foi, aos poucos, ganhando corpo e, aos poucos, ganhando adesão até o momento que chegamos hoje, que em 2021 a gente ultrapassou e muito a barreira ali de 1 tri de market cap, agora corrigimos, mas a gente tem muito volume de transação e muita aceitação por todo mundo. E o Satoshi estava tão certo do projeto dele
que 12 de dezembro de 2010 foi a última vez que ele se comunicou com a comunidade bitcoiniana que já tinha na época. Que coisa. Então ele já estava tão certo que naqueles 2 anos, onde praticamente ninguém tinha ouvido falar dessa moeda, ele já falou assim, tá aqui pessoal, a maneira que vocês vão minerar esse ativo para vocês continuarem gerando e alimentando a rede. Daqui eu me despeço. Aí ele sumiu. saiu de cena. Saiu Que de cena. legal. E eu acho que ele vê um Exato. propósito tão grande que tipo, ele falou, eu não quero crédito por isso, eu quero que esse negócio transforme o mundo. Tem um vídeo do Andreas Antonopoulos, filósofo grego, que ele compara Satoshi Nakamoto a Prometeus. Prometeus roubou o fogo de Zeus e entregou para o homem. Sim. E como represália, ele ficou amarrado numa pedra e uma águia gigante vinha e comia todas as entranhas dele. Durante o dia, essas entranhas se regeneravam para no dia seguinte acontecer isso repetidamente. Ele sofreu Esse foi o até- castigo de Zeus por Prometeus ter entregue o fogo ao homem. Com certeza, se o governo soubesse quem é Satoshi Nakamoto, o governo estaria fazendo a mesma coisa que o Prometheus. Porque uma vez que você tem o conhecimento nunca mais sai. É verdade. Com certeza. Quando você tem o conhecimento. Então, esse foi o castigo. Foi um castigo eterno, porque não tinha como Zeus reparar isso. A humanidade já tinha o poder e aquilo não podia mais ser tirado dela. Não tinha mais volta, né? Exato. Exato, muito bom. Isso explica um pouquinho da sua paixão, né? Que você veio do ramo imobiliário. Né? Agora eu entendo por quê. Você saiu gradativamente, não que saiu totalmente, mas migrou do ramo totalmente imobiliário para o mundo de criptomoedas. Porque começou justamente na crise do crédito imobiliário lá nos Estados Unidos. E você, como estava inserido nesse contexto do crédito imobiliário, naturalmente você veio até ao advento das criptomoedas. Bem interessante essa história. Eu ia fazer essa pergunta, mas você já me deu a resposta. Sim, Muito mas bom. se eu tivesse começado em 2008, eu estaria bem mais feliz. Com certeza. Na verdade, eu também entrei numa crise. Entendi. Mas eu entrei na crise de 2016, 2017, transição do governo Dilma para o governo Temer. E o Brasil estava afundado em corrupção, afundado, a inflação tinha aumentado muito, muitos escândalos de corrupção, Sim. déficit público aumentando, a dívida sobre o PIB aumentando, e o governo cada vez mais inchado, com diversos ministérios e gastando dinheiro de diversas maneiras irresponsáveis, financiando muitas atividades que não eram primordiais, né? Isso gerando cada vez mais inflação e a economia brasileira. Enquanto em 2016 o mundo estava crescendo, o Brasil estava afundando. Verdade. Então, quando eu comecei a conhecer o Bitcoin, ele se encaixava muito nos meus ideais, encaixava muito nos canais libertários que eu assistia, nos livros libertários que eu tive conhecimento e que eu acabei acompanhando um pouco mais daquilo que não nos é dado na escola, daquilo que os governos não têm muito interesse que a gente saiba. E eu comecei a me aprofundar mais sobre o assunto, me apaixonei pela ideia de ter a propriedade registrada e inconfiscável no mundo digital e tô aí até hoje. Que bacana. E entra bem como uma reserva de valor numa época que tá tendo uma inflação, né? Exato. Esse é um tema que eu queria abordar muito com vocês, assim, especificadamente do Bitcoin, fugindo um pouco agora das tecnologias de blockchain. Vocês acham que ele vem para ser uma reserva de valor? Vocês acham que ele vem para ser uma moeda global? Ou qual que é a opinião de vocês sobre isso? Que é acho que um tema bem contestado, assim, mesmo entre a galera da comunidade cripto. É verdade. E eu depois dou minha opinião a partir do que vocês falarem aí. Verdade. Bom, vou dar a minha opinião, tá? Como o próprio Roberto falou, ele foi muito combatido no início, né? Criticado exatamente porque ele quebrou um monte de dogmas, um monte de conceitos, né? Desde da parte de credibilidade, da parte de ter lastro, etc. No momento em que houve o conhecimento real da utilidade do Bitcoin, né? Não somente como moeda especulativa, mas também como base para algum relacionamento comercial que seja, né? Mudou bastante o mindset, principalmente daqueles que eram céticos. Sim. Por isso que eu acredito muito que o Bitcoin, principalmente o Bitcoin, tá? Ele vem não para substituir, mas ele vem para ocupar um espaço que não existia antes. Então ele veio para ficar. Sim. Se ele vai substituir uma ou outra moeda, etc., isso só o tempo dirá. Mas que ele veio para ficar, ele veio.
Pode dar sua opinião aí, Roberto. Eu também acredito. Eu acredito que o Bitcoin ele não veio tanto para substituir a moeda fiduciária no sentido de já eliminar ela. Mas, em princípio, ele vem como para substituir uma reserva energética que a humanidade estava precisando para o seu próprio trabalho. Enquanto a gente tem governos que acabam corroendo o poder de compra da população em 1%, 2% ao mês, a gente tem alguns perdendo 5%, 10% ao mês, ou seja, moedas colapsando. E o povo, muitas vezes, quem não tem conta bancária está totalmente à míngua. E quem tem também não consegue se proteger adequadamente dessa inflação. Então eu vejo o Bitcoin, talvez hoje não tanto como meio de pagamento, apesar da Lightning Network hoje funcionar muito bem. Bem eficaz. Mas eu vejo o Bitcoin mais hoje como uma reserva de propriedade que você consegue proteger tanto aqueles que mais necessitam, como aqueles que muitas vezes possuem muitas posses e que por alguma ventura venham a precisar movimentar para fora do país com medo de serem confiscadas pelo governo. Aí muitas vezes esse confisco ele não é legítimo, né? Então a gente não pode acreditar, né, que não vamos mencionar que todos nomes os aqui, governos agirão com ética com o povo. Então é uma proteção tanto para quem está na base da pirâmide como para quem está no topo. Então, e falando sobre essa questão de ter conta bancária, você ter um pouquinho mais de chance de conseguir se proteger da inflação e tal, um dado interessante, lá em El Salvador, quando o Bitcoin se tornou moeda legal, em menos de um ano, existiam mais pessoas com carteiras de Bitcoin do que com contas bancárias em El Salvador. Isso foi impressionante. Se eu não me engano, esse dado é a mesma coisa na Nigéria, que também bota bastante em pauta tornar o Bitcoin uma moeda legal, já que a moeda deles é bem estável. E para mim, o Bitcoin é isso. É democratizar o acesso a um ativo que vai proteger o seu dinheiro. E eu digo não só em questão de valor, né? Porque ele, querendo ou não, é um ativo volátil. Então, muitas vezes, por exemplo, agora a gente está praticamente 80% abaixo do que ele já esteve. Então, mas eu acho que proteger, sim, num sentido mais libertário, numa filosofia... De não ser manipulado. Exato. Numa filosofia mais libertária. Então, eu vou dar alguns exemplos que eu até cheguei a anotar, que você falou, por exemplo, alguém que tem muito capital e quer fugir de um país. Durante a guerra da Rússia na Ucrânia, tem um influenciador, ele é meio doido, pode ser que algumas pessoas conheçam ele, mas o Ryan 3, esse cara é um influenciador muito grande e ele mora na Rússia há muito tempo. E ele queria sair da Rússia quando o sistema bancário, que eles tiraram... Swift, exato. Quando eles tiraram a Rússia do sistema bancário Swift. E ele não tinha outra opção de sair da Rússia, a não ser mandando todo o dinheiro dele por Bitcoin. Então ele praticamente mandou todo o dinheiro dele por Bitcoin para fugir do país. E assim foi aquele jeito que ele conseguiu fazer. Isso aconteceu em muitas outras ocasiões. Por exemplo, existe uma matéria bem famosa no meio de cripto de jornalistas que estavam na guerra da Ucrânia. Eles estavam cobrindo antes da guerra estourar, eles estavam em Kiev. E quando começa a invasão em Kiev, em que a Rússia começa a entrar lá, eles não conseguem fugir porque eles não tinham, porque os caixas não davam dinheiro. Você não conseguia sacar dinheiro e literalmente os bancos tinham parado. E o jeito que eles fizeram, eles compraram um carro com Bitcoin e foi o jeito que eles conseguiram fugir. Então eles compraram um carro de um cara e conseguiram fugir dessa maneira. Isso aconteceu em vários outros locais. Por exemplo, quando o Talibã invadiu o Afeganistão, muitas pessoas não conseguiram sacar dinheiro porque simplesmente o sistema parou e esgotou o dinheiro que tinham dentro dos caixas, né, do ATMs. E o jeito que eles conseguiram fazer, as pessoas que tinham Bitcoin se salvaram. Simplesmente fugiram do país e eles estavam com o dinheiro deles guardado ali. Então, é uma medida cautelosa de se proteger. Como você disse, não dá para confiar na ética de um governo. E o que eu falo não é nem apenas no sentido de que sempre vai ser culpa do governo. Por exemplo, esses exemplos que eu dei, tudo bem, eles iniciaram as guerras, mas não foi eles diretamente que impediram a gente de sacar. Foi realmente a ineficiência do sistema bancário. Mas eu queria falar agora de um outro ponto onde realmente o governo pode parar, que são as CBDCs. Eu acho que elas são um grande causa aqui no mundo cripto. Então, por favor, sua opinião sobre as CBDCs e eu chego para a minha depois da do Roberto também. Quando você fala em CBDC, eu lembro muito do governo da China. Né? Exatamente. Tá na minha cabeça. Já vendo direto isso, né? Porque todo mundo fala, não, criptomoeda, Bitcoin e tudo mais, até o dia que o governo chinês falou assim, aqui não entra. Exato. Bitcoin aqui não entra. Já baniram umas 30 vezes nas minhas contas. Mas eu tô contando. E aí lançaram o Yuan lá, o RMB digital, né? Aí eu vou pedir ajuda para o especialista aqui para fazer justamente esse paralelo, né? Da moeda oficial
digital versus as criptomoedas. Como é que elas vão se conviver, como é que elas vão se dividir o mercado. De repente, cada um vai ter uma usabilidade diferente. Isso porque a gente nem falou em token ainda. Exato, vamos chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, vai dar 3 horas de podcast, hein? Com certeza. O sistema que os governos querem implementar de moeda digital é pior do que o sistema que a gente tem hoje. Porque a moeda digital feita por um governo central, ela é totalmente programável. Se ela é programável, ela pode ser programável de acordo com o seu cadastro de pessoa física. Então, de acordo com as suas atitudes, você pode ter penalidades. Eles podem, inclusive, limitar seu consumo de algum determinado tipo de produto. Ou seja, ela é mais manipulável ainda do que o papel moeda. Sim, além de você perder totalmente o seu anonimato para fazer qualquer tipo de transação e você está disponibilizando todas as transações que você faz para uma entidade central, ela pode te, por exemplo, como aconteceu no Canadá, que contas foram bloqueadas de manifestantes. Eu aqui não quero entrar no mérito se a questão da vacina, eles estavam certos ou não em se manifestarem. Mas a partir do momento que você se manifesta e alguém pode chegar lá e cortar sua conta bancária, rapaz, tem que saber sério. se proteger. A gente já está muito controlado, né? Você pode melhor para você hoje ser banido de 1, 2, 3, 4 ou 5 países do que você ser banido do Google, da Microsoft, Isso é verdade. da iOS. Exatamente. Imagina se todas as suas contas são canceladas de todas as suas redes sociais. Como que você toca a sua vida, seu trabalho daqui para frente? Né? E já está cercado dessa maneira. A gente não tem ainda tantos aplicativos descentralizados que possam dar para a gente essa liberdade de expressão. A gente já está perdendo isso. Se a gente não tiver também liberdade de consumo, o que nos garante que a democracia, que muitas vezes é a ditadura da maioria, Sim. pode chegar, por exemplo, e falar, olha, você só pode comprar tantos quilos de carne Exato. por mês. Isso na Europa é realidade. Entendeu? Então, assim, você acaba ficando muito preso a políticos que são as pessoas que têm menos virtudes. Menos São as confiáveis. pessoas mais gananciosas e menos confiáveis que existem em todos os países, não só aqui. Exato. Vou dar minha opinião, então, sobre as CBDCs. Acho que você tocou em todos os temas que eu queria falar. Muito obrigado, estragou meu discurso. Brincadeira. Mas, bom, querendo falar sobre esse controle de consumo, na China é uma realidade. O crédito social tá lá para isso. A China consegue controlar se você está comprando cigarros, cervejas, ou se você está comprando livros. Quais são esses livros? Se eles falam mal do comunismo, se eles falam mal do Partido Comunista Chinês. Eles sabem de tudo. E a partir do momento que você começa a comprar as coisas que eles não querem, por exemplo, o cigarro, por exemplo, a bebida alcoólica, ou, por exemplo, qualquer outro tipo de alimento que eles vão considerar que isso não é saudável para você, porque o governo tem que ditar a sua vida, o Estado tem que falar o que é bom, eles vão diminuir o seu crédito social. E a partir desse momento, você não pode colocar os seus filhos em escolas públicas melhores. Você não pode, se eu não me engano, em 2020, foram 8 milhões de chineses que não puderam viajar de avião, porque o crédito social deles era baixo demais para isso. Você não pode pegar transporte público, então lá já é uma realidade isso. Eles realmente, com as CBDCs, conseguem controlar o que você está consumindo. E, além disso, eles tentam usar a CBDC como um mecanismo de controle da economia. Então, o que eles fazem? Se eles precisam aquecer a economia, porque a economia está muito baixa, eles falam, todos esses CBDCs aqui, eles têm um prazo de validade até 12 de janeiro de tal dia. Então as pessoas têm que sair gastando esse dinheiro adoidado, senão esse dinheiro não vale mais nada, porque a partir do momento que a tecnologia diz que aqui não tá valendo e acabou, eles têm que gastar esse dinheiro. Então você acaba, às vezes, gastando reservas suas que você não queria, no momento que você não queria, porque você tem que aquecer a economia de acordo com o Estado. E vice-versa também, se você tem que controlar a inflação, eles controlam tanto que você pode gastar. Então, realmente, o CBDC é um fato. E o que aconteceu nos caminhoneiros foi muito legal. E eu vou te dar um negócio aqui, não sei se você sabe disso, mas quando aconteceu isso nos caminhoneiros no Canadá, quando eles estavam ocupando, se não me engano, era Toronto? Eu não me lembro qual era a cidade, eu acho que era Toronto. Eles pararam os caminhões no meio das avenidas principais. Literalmente parou a cidade. E o que o primeiro-ministro Justin Trudeau fez foi bloquear as vaquinhas que estavam sendo feitas. Eu não me lembro o nome da plataforma agora. Bloquearam a vaquinha e falaram, beleza, vocês querem ficar aqui, então vai todo mundo passar fome, porque vai parar de chegar dinheiro para vocês. E o que os caras fizeram foi inacreditável. Tem um monte de vídeo. Tinham mais de 50 pessoas andando entre os caminhões e entregando envelopes. Dentro desses envelopes tinham
um papel impresso ensinando, dando as 12 chaves de uma wallet de criptomoeda e ensinando as pessoas a transferirem para uma corretora e sacarem em dinheiro. Olha Então só. os caras saíram distribuindo Bitcoin para as pessoas. Em um wallet, em um papel. Isso foi animal. E aí o que aconteceu foi o seguinte... É o mundo digital. Exato. Tem uma convenção que estava tendo nos Estados Unidos com, se não me engano, o senador Ted Cruz, que é um dos senadores dos republicanos, e ele estava contando essa história lá. E ele fala que o governo enviou um e-mail para o wallet onde estava sendo armazenado esses ativos, falando assim, eu quero que vocês bloqueiem isso, eu tô mandando bloquear e sei lá o quê. A resposta dos caras foram animal. Vocês têm que ver esse vídeo, pesquisem por si próprio, eu vou tentar transcrever do melhor jeito, mas foi literalmente assim, nós não temos os controles desses ativos, esses ativos não estão em nossa custódia, nós não sabemos o nome de quem possui, nós não sabemos o endereço da carteira de quem possui e nós não temos como congelar esses ativos. Se vocês não entendem sobre autocustódia, é melhor fazerem uma pesquisa. Em breve vocês vão precisar usar. Foi essa a resposta que eles deram pro governo do Canadá. Curto e grosso. Curto e grosso. E os caras não podem fazer nada sobre uma isso, aula. cara. Uma aula. E não podem fazer nada sobre isso. Então, literalmente, eles coisa. tiveram que engolir. E aí você falou também das redes sociais, né? Que, por exemplo, o Google e o YouTube, Facebook, essa galera controla, eu acho que, se não me engano, 80%, são 5 empresas, 80% da internet eles estão controlando. E eu queria jogar para vocês sobre os aplicativos descentralizados que a gente tem. Por exemplo, tem a Odysee para substituir o YouTube, tem a Signal para substituir o WhatsApp. O Telegram também executa um pouco essa função descentralizada. Queria saber se vocês já tiveram experiência com aplicativos descentralizados, se vocês usam eles. Eu cheguei, por exemplo, usar quando o WhatsApp sai do ar. Vocês lembram disso? Sim. Não foi nenhuma nem duas vezes, né? Aí, baixa o Telegram, usa o Telegram. Porque você não consegue ficar anônimo, você não tem jeito. Possível. É impossível. Então você sempre procura assim, um plano B, né? Muitas vezes o plano B ele vem a calhar justamente no momento de crise, como, por exemplo, como eu acabei de citar, o WhatsApp sai do ar. É impressionante a importância do WhatsApp na vida da gente hoje. Você faz praticamente tudo, né? Troca de papers, você dá aula, faz venda, compra, tudo pelo WhatsApp. É um pouco assustador até o poder que eles têm. Me dá medo. Sim. E você já usou bastante aplicativo descentralizado, Roberto? Mais para mensagem, é status. Status. Perfeito, Status é bem conhecido mesmo, né? Ele tá em alguma blockchain, você sabe me dizer? Eu não sei isso de cabeça. Ele tá na Ethereum ou não? Tudo criptografado. Agora, exatamente qual que é a blockchain? Não, eu também não sei de cabeça. Não sei. Mas a Odysee eu já usei bastante. Teve vários youtubers que acabam sendo banidos do YouTube, principalmente durante essa época de pandemia, que tinha que tomar muito cuidado com o que falava, e a galera recorria ao Odysee. A Odysee é uma plataforma onde eu não sei, não consumo o suficiente para dizer como é que é a segurança lá dentro em relação a vídeos que não deveriam estar na internet e tudo mais, né? Tipo, vídeos bem macabros assim. Mas eu sei que você tem sua liberdade de postar as coisas lá. E eu acho que tem um termo de diretrizes que bota um limite no que são essas coisas, né? Mas aí você concorda com aquela empresa ou não. Senão você busca para outra, você tá na liberdade do seu indivíduo de controlar ou não, né? Não, tem mais um aplicativo, PancakeSwap, Uniswap. Acho que são as principais, né? Carteiras A Status eu nem sei exatamente em qual blockchain está, mas a Uniswap no Ethereum e a PancakeSwap na Binance Smart Chain, que não é tão descentralizada, mas é eficiente, são os que eu mais uso. Sim, são corretoras descentralizadas e ali você pode fazer, por exemplo, pool, stake. A gente pode entrar nesse assunto de DeFi depois, não sei se vocês quiserem falar disso. Eu acho muito legal. Mas, bom, querem citar um pouco mais sobre a tokenização, então? Começar a falar sobre isso? Que é a área do gato. Agora ele ficou animado. Nossa área, né? Bom, falando um pouquinho da autoridade máxima em criptoativos e tudo mais, particularmente eu trabalho junto com o Roberto e a gente está num projeto muito interessante de tokenização. Aí a gente pode falar inicialmente como, assim, academicamente, vários tipos de token, né? Desde utility token e tudo mais, chegando até os NFTs, que não tem razão nenhuma, uma coisa puramente emocional, né? Então aí o Roberto ele pode dar uma aula interessante, né, Roberto? Tem muito assim, muito em voga do que nós estamos fazendo. E depois a gente dá uma provocada a respeito de como é que a gente consegue utilizar os tokens aqui, em meios de pagamento. Sim, então vamos começar pelo Bitcoin. Vamos. O Bitcoin ele é um ativo simplesmente com o objetivo de você fazer uma transferência de uma carteira para outra. Você pode até fazer contratos inteligentes, mas não é a função principal dele. A função principal dele é simplesmente se você transferir como ser apenas uma reserva de valor. A gente vai ter os concorrentes do Bitcoin. A gente vai ter o Bitcoin Cash, que eu acho que
é importante dizer que o Bitcoin ele tem uma rede, ele tem um consenso, tá? Mas esse consenso ele depende do quê? Da vontade dos mineradores, de quererem manter esse consenso ou mudar esse consenso. E caso uma grande quantidade desses mineradores queiram mudar esse consenso, ele vai praticamente em votação. Quem vai minerar essa rede e quem vai minerar a outra. Então, o que aconteceu? Queriam aumentar a capacidade de armazenamento, diminuir as taxas de transação do Bitcoin. Então, você teve a divisão da rede, porque alguns mineradores, no momento X, acabaram optando por ligar suas máquinas e conectar a rede do Bitcoin Cash, e outros permaneceram, a grande maioria, no Bitcoin. Nasceu uma outra moeda. Interessante. Foi um spin-off do Bitcoin. O Bitcoin Cash ele não nasceu antes de muitas outras criptomoedas, mas é um evento interessante, que você pode ter uma outra moeda nascendo do Bitcoin, que, na verdade, quem tinha um Bitcoin, a partir de certo momento, passou a ter um Bitcoin e um Bitcoin Cash. Só que o Bitcoin Cash, nesse momento, passou a seguir sua trilha e o Bitcoin passou a seguir a sua, e cada um com o seu valor que o mercado foi ditando aos poucos. Ninguém sabia na época qual seria a rede vencedora, qual seria a chain vencedora, mas o Bitcoin ele se manteve ali original. E no final, acho que o Bitcoin Cash chegou a ser separado em 2 tokens também. Ele acabou virando Satoshi View. Porque muita gente acreditava que o Bitcoin Cash é, na verdade, o que o Satoshi queria. Se tornar uma moeda de transação global. Entendi. E outros acreditavam que não. O Bitcoin tinha que ser aquele fator mais libertário, filosófico, e que só o Bitcoin funcionava. Né? Então, ficou dividido assim. Mas volte para tokenização. Tokenização. Então, depois do Bitcoin, a gente tem também agora os contratos inteligentes do Ethereum. Isso mesmo. E aí, o Ethereum ele nasceu já com a proposta de criarem smart contracts, contratos inteligentes. E esses contratos... Se você puder explicar, por favor, um pouquinho, qual é a vantagem dos smart contracts, né? O smart contract ele é um contrato que ele dispensa advogado e cartório. Justo, é isso aí. Exatamente. Então, assim, ele é programado, ele vai ser executado daquela maneira e não tem como ele ser executado de outra forma. É igualzinho como eu te falei dos bancos, que é aquela autoridade autenticadora. O cartório é nada mais que isso, uma autoridade autenticadora. Então, quando você tem os smart contracts, eles realmente dispensam a autoridade autenticadora, que no caso são os cartórios. Sim, se eu fizer um smart contract hoje e falar, ô gata, você vai me mandar para essa carteira X um Ethereum e daqui 12 meses, no caso é contado em blocos, mas você consegue fazer os cálculos e colocar depois de tantos blocos ali, você vai receber 1,2 Ethereums. Tá certo. Passou aquele tempo, eu querendo ou não, vai ser executado. Interessante. Tá certo? Tem até um exemplo bem legal que dá para dar, por exemplo... Vamos supor aqui que num smart contract a gente escreva que a França vai ganhar da Argentina, e Deus queira que eu esteja certo, né? Mas vou colocar aqui pro gato que eu tô apostando na França, ele está apostando na Argentina, e eu coloco isso no smart contract, que eu tô apostando um Ethereum que a França vai ganhar e você está apostando um Ethereum que a Argentina vai ganhar. Tá. Existem dentro do mercado cripto também, que são chamados... Ai, me desculpa, esqueci o nome agora. Mas, bom, existem outros projetos que eles são feitos para trazer essa informação do mundo externo para dentro desses smart contracts. Então, eles vão auditar esse resultado que aconteceu na vida real. Eu esqueci agora o nome desse cara, mas tá, eu vou lembrar durante o podcast e eu vou dizer. Perfeito. E esse cara vai trazer essa informação para dentro do contrato inteligente e ele vai constatar aquilo, quem venceu, e aí não tem o que fazer. Não tem o gato quiser retirar a aposta, porque a Argentina vai perder, e de fato vai perder, e o gato apostou errado, eu vou ganhar o dinheiro dele e acabou, não tem o que ele fazer. Interessante. Exato. Várias utilidades. Muito bom. Mas aí você tem que usar... Oráculos, lembrei. Desculpa. Os oráculos. Com os oráculos você consegue. Porque o próprio Ethereum, ele não consegue ver nada fora da blockchain. Exato. Certo. Ele não consegue ver nada fora. Então você precisa de alguns outros projetos, como Chainlink, por exemplo, que consegue se conectar ao mundo externo e executar esses smart contracts. Interessante. Essa era a palavra, tinha esquecido. É interessante como a gente consegue criar todo alguma coisa satelital em volta de tudo isso, né? Muito, muito bacana. Eu gosto muito dessas coisas. Muito bem. O que mais?
Continue evoluindo sobre os tokens, por favor. Então, e o Ethereum, ele tem uma particularidade que você pode criar tokens. O que é um token? O token ele é um criptoativo que não possui blockchain própria, mas ele usa uma blockchain terceirizada para validar as transações dele. Usa o poder computacional, o consenso daquela blockchain para poder executar isso de maneira segura para todos os usuários. Então, na febre das ICOs, diversos projetos, e é relativamente simples criar um token. O token ele é simples de ser criado. Agora, a utilidade dele vai depender muito de como ele está sendo arquitetado para ser utilizado. Né? A base de tudo é a adesão. É a adesão Que e a estratégia e a estratégia do time. Isso, de aceitar aquilo como de aceitar legítimo. Aquilo. Exato. Se a gente pegar como exemplo qual foi a maior ICO da rede Ethereum, a gente vai ter, por exemplo, não em volume de venda, mas em sucesso, a gente vai ter a Binance Coin. Exatamente. E qual foi a grande sacada do CZ, o homem que hoje é dono da maior corretora de criptomoedas do mundo? Esse existe. Acho que a única coisa física que a gente falou até agora é ele. É ele. Esse existe. Tá bom. Ele criou uma ICO e um token BNB. E qual seria o atrativo desse token? Ele pegou os melhores caras para fazerem uma corretora de criptoativos. Ele percebeu que as corretoras de criptomoedas elas não conseguiam se preparar para a escalabilidade e para a usabilidade que o trader esperava. E para o trader, cada segundo, cada milissegundo é diferente. E a liquidez dessas corretoras também não era tão grande. Então ele trouxe os melhores caras para fazer isso, o melhor time para fazer isso. E através do lançamento do token BNB, ele conseguiu levantar capital para criar a Binance. E qual foi a estratégia dele? Quem tivesse o token BNB teria 50% de desconto nas taxas no primeiro ano. Para uma pessoa que opera 1 milhão, 2, 3 milhões, ter 50% a menos de taxa, esse token passa a ter muito valor. E esse foi apenas essa foi apenas uma utilidade que teve a Binance Coin. E hoje tem várias utilidades, principalmente agora que tem a Binance Smart Chain. E ela foi crescendo, o market cap crescendo, ultrapassou 100 bi de market cap em 2021. E hoje está muito bem. De todas as criptomoedas altcoins que corrigiram, a Binance Coin foi uma das que menos corrigiu. Muito bem. A Binance está muito forte. A Smart Chain deles é se eu não me engano, não, na minha humilde opinião, eu diria que acho que é o blockchain mais fácil de se transacionar. Com certeza. Muito simples. As carteiras que eles fizeram, as wallets para essa rede, é muito simples. A velocidade de transação, as próprias DEX, né, as Decentralized Exchange, as corretoras descentralizadas, são muito simples de se mexer também, por exemplo, que nem você disse, a Pancake. E o que tem de DEX lá dentro para você fazer um stake é um absurdo. É um absurdo. É muita coisa. Então a gente tem BNB nos nodes para fazer o consenso de validação. BNB usada como gas, porque no caso, quando você tem uma blockchain, né, quando você tem esse cartório digital, todas as transações que são realizadas dentro desse ecossistema são pagas na moeda nativa. Então, a partir do momento que a Binance lançou a própria chain, qualquer transação que for feita em qualquer um dos tokens, e são milhares, se não, talvez aí daqui uns anos, dezenas de milhares, todos vão depender de BNB. Então, é uma outra coisa. Além disso, você tem o Launchpad e o Launchpool. Quantos são os projetos que não querem ser listados na Binance? O Launchpool é um absurdo, assim. O aproveitamento dos projetos que são lançados lá dentro é explosão absurda todas as vezes que tem um Launchpool. Então, o Launchpool, só para explicar basicamente para quem não entende, dentro da corretora, a Binance disponibiliza alguns projetos para sofrer mais ou menos um projeto de ICO, podemos dizer assim, né? Onde ele, antes de ser lançado, as pessoas já compram esse token fazendo uma... São os famosos pré-moldados. Exato. Já vem quase pronto. É a sopa instantânea. Né? É bem Com BNB você compra mais. Exato. E você tem que usar o BNB para comprar. Exato. Eles inventaram um modelo de faça você mesmo, veja como é simples e com cashback junto. Exato. É mais ou menos isso. Exato. E com uma token economics única no seu lançamento,
Todos sabem que o Bitcoin, todos sabem não, mas vamos lá. O Bitcoin ele foi lançado no bloco Gênese para o Satoshi Nakamoto 50 Bitcoins. E ele foi seguindo essa cadência durante 210 mil blocos, que dá aproximadamente 4 anos. E tem esses eventos de halving a cada 4 anos em que decresce a emissão de novos Bitcoins. Então, de 50 passaram a ser 25, 12,5, 6,25 e em 2024 passarão a ser 3,125 Bitcoins em cada 10 minutos, será o evento de halving. Então, o Bitcoin ele é inflacionário na sua oferta de supply, só que essa razão é decrescente. Exato. A Binance foi ao contrário. A Binance ela lançou de cara as 200 milhões de moedas e ela sofre um processo de coin burn. Inicialmente, 20% do lucro líquido da Binance seria utilizado para recomprar esses tokens no mercado e queimá-los. Ou seja, havendo cada vez mais um decréscimo do suprimento, só que conforme o mercado foi crescendo, também o aumento da procura pelo token criou essa relação explosiva que fez a Binance valorizar tanto. Oferta e demanda, né? Exatamente. O mercado não para de crescer, a demanda sempre crescendo, os tokens sendo queimados, então a oferta diminui, a demanda continua aumentando. E aí eles valorizam o token. Então acho que justamente isso que você está tentando levar é para mostrar que para um token ser eficaz, ele tem que ter usabilidade. Se o token não tem usabilidade, ele vai morrer num bear market. Porque o que acontece? Quando a gente estava durante um mercado bullish, né, um mercado de alta e o Bitcoin lá no topo, os caras criavam um token de tudo. O Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock, fizeram o Will Smith Coin. E esse negócio estourou mais de 1.200%. Eu juro por Deus. E isso tem de tudo. O Elon Musk tirava uma foto de uma parede. Naquela parede lá no canto tava escrito Pedro. Os caras criavam Pedro Coin e estourava. E o Elon Musk fez isso com um monte de coisa, então ele foi conhecido por ser manipulador do mercado. Então é isso que você está falando. Quando chega no momento de queda, em que o mercado acabou essa emoção das pessoas querendo comprar para fazer dinheiro, e quem está comprando é quem entende a filosofia e quem utiliza daquelas funções, só vai restar e só vai sobreviver os tokens que são úteis. E aí eu te faço uma pergunta. No mercado, o que você vê de possibilidade para a gente tokenizar coisas? Eu dei o exemplo aqui antes de começar do podcast do setor imobiliário, você que é especialista nisso. Fala um pouco até onde pode ir a tokenização, porque já eu estou criando uma empresa de aviões, tokenizando todos os meus aviões aqui e vamos embora, e eu vou criar tudo. Você pode tokenizar os assentos. Você pode, Justo. praticamente um clube de vantagens, você pode reservar parte do avião, pode reservar parte do ônibus para os tokens, talvez aí uma reserva que normalmente não fica ocupada. Sim. Você pode, na verdade, a tokenização é praticamente um registro, e só que a sua criatividade ela pode te levar às mais diversas áreas. É um absurdo. Você pode, por exemplo, criar uma forma de armazenamento de dados descentralizados com token. Hoje a gente tem a Filecoin, a Storj, a Airweave, que são aí 3 exemplos de empresas que buscam armazenamento de maneira criptografada e anônima de dados, sem que você perca esses dados, que quem está guardando não sabe o que está guardando, quem colocou para guardar não sabe quem está guardando, mas a coisa acontece, e tudo remunerado em tokens. Esse é um exemplo. Você pode ter, por exemplo, remuneração de streaming descentralizado. A gente tem a Theta, por exemplo, que um dos investidores foi o Steve Chen, que também é do YouTube. O YouTube, por exemplo, é uma plataforma que ele vende demais, né? Tem muito anúncio, só que os custos operacionais do YouTube são muito altos. Sim. Muito altos. Para você gravar, para você armazenar essa quantidade de vídeo, é absurdo. Então, o que acontece? O YouTube acaba não conseguindo remunerar adequadamente os produtores de conteúdo. A partir do momento que você consegue fazer uma custódia descentralizada desses vídeos e consegue tokenizar isso de uma maneira eficiente, você consegue remunerar melhor os produtores de conteúdo. Se você remunerar melhor os produtores de conteúdo, eles começam a pensar na possibilidade de sair do YouTube e ir para a sua plataforma. Exato. Então, assim, a descentralização pode trazer bastante evolução para a forma com que o mundo faz negócio hoje. Eu acho que é aquele negócio de democratizar. É literalmente isso que socializar, a democratizar. blockchain, Bitcoin, DeFi, tudo faz. É democratizar o que algumas pessoas que
tem muito poder ou tem muito poder de capital, Ele assim, consegue descentraliza, fazer. literalmente. Descentraliza os poderes. Ele torna possível para todo mundo. Então, Exato. o que eu falei até brincando aqui, de querer construir uma empresa de aviação, como seria o nome disso? Sabe, criar uma Latam da vida, criar uma Gol da vida. É uma brincadeira, é difícil alguém acreditar nisso, né? Mas é possível. Se eu criar um token falando que eu vou comprar isso em aviões e as pessoas acreditarem que essa empresa vai funcionar, sei lá, vou fazer em um país que ainda mal tem uma grande empresa de aviação, sabe? É um negócio possível, por mais distante que seja, por mais que seja um dos projetos que mais exige dinheiro, eu, sem ter um tostão, conseguiria fazer isso. Justo. Então, eu acho que é isso, é democratizar mesmo para as pessoas. E aí eu queria, acho que, te pedir, pro Gata, porque eu dei aquele exemplo dos imóveis, né? Você conseguiria explicar esse modelo de tokenização em imóvel para as pessoas em uma palavra legal, com palavras mais bonitas e tal, que eu tinha citado? Por exemplo, vamos supor que a gente quer criar uma empreiteira, né? Certo. Então a gente quer pegar um local, assim, um estacionamento que está abandonado, comprar aquilo, fazer um prédio e vender apartamento. Mas a gente não tem esse capital, né? Ou a gente não quer tomar risco com esse capital agora. O que a gente vai fazer? A gente pode tokenizar essa empreiteira. Isso, exatamente. Seria. O empreendimento, na verdade. Você Exato. tokeniza o empreendimento. Com isso você consegue trazer investidores, né? Porque tudo no final é a credibilidade. Você cria esse conforto da credibilidade, porque alguém está garantindo, na verdade, esse ciclo de pessoas está garantindo, faz com que as pessoas tenham o conforto de, ok, o que eu estou adquirindo aqui realmente vai ser seguro, eu tenho uma certa segurança. Eu não preciso ter uma autoridade para dizer, eu garanto. É essa comunidade que garante. Isso faz com que a descentralização, por si só, baixe os riscos e baixe os custos, por conseguinte. Então, isso é aplicável em todas as áreas, não só na área imobiliária, na área de saúde, na área financeira, que a gente está vendo, a gente tem bastante envolvido nessa parte, tá? Em todas as áreas, essa democratização, tomando a palavra emprestada de você, ajuda bastante, porque faz com que as pessoas, por si só, acreditando naquilo, consigam baixar o risco, porque um acredita no outro, é uma cadeia de credibilidade que faz com que os custos realmente baixem. Exato. Afinal, é isso. Exato. Eu acho que o mercado cripto, em geral, vai ser um grande destruidor de oligopólios. Vai ser um destruidor gigantesco. O que vão acontecer com os bancos? Por isso que as autoridades têm tanto receio. Os governos, os bancos, etc. O receio está aí. Eu vou perder meu status, vou perder meu poder, vou perder o que eu tinha construído durante décadas. É bem isso. Maravilhoso. Vocês querem falar de algum tema ou posso puxar um outro? Pode puxar um. Pode puxar? Vamos lá. Queria falar agora da comparação de Bitcoin e ouro. O que vocês têm para falar de Bitcoin e o ouro? Qual que vocês acham que é a diferença? O que vocês veem mais valor hoje em dia? Vocês veem mais valor no Bitcoin ou vocês veem mais valor no ouro? O que vocês acham que ao longo prazo será provado que será mais eficaz e trará mais benefício à sociedade? E o que vocês acham como, vamos dizer assim, até como um investimento, assim, onde vocês depositam mais confiança para colocar o seu dinheiro? Se quiser começar, Roberto? Por favor. Então, como investimento, eu acredito que o Bitcoin ele tem mais potencial que o ouro. Ele tem mais potencial. Porque o Bitcoin ele tem um market cap muito menor que o do ouro. Ele tem uma usabilidade mais interessante que a do ouro. Ele serve para 8 bilhões de pessoas. Ele pode servir para 8 bilhões de pessoas. E o ouro ele não é escalável para 8 bilhões de pessoas. Ele é finito. Não é escalável de diversas maneiras. Por exemplo, eu vou comprar o seu carro com ouro. Primeira coisa que você vai falar é, cara, isso aqui é ouro mesmo? Exato. Quem que valida que isso aqui é ouro? Você precisa de alguém para validar. Exato. No Bitcoin, não. No Bitcoin, se eu passar da minha carteira para a sua, a gente tem milhares de mineradores espalhados por todo o mundo com máquinas ligadas validando a minha transação para a sua carteira. Você tem a segurança que está recebendo o Bitcoin. Sim. A custódia do Bitcoin é uma custódia muito barata. Você consegue custodiar ele numa folha de papel. Exato. A custódia do ouro é uma custódia muito cara. Você precisa de exército, você precisa... O transporte do ouro é um transporte muito caro. Se eu quiser transportar 100 milhões de dólares em Bitcoin, é muito simples, é muito barato. E talvez eu pague até menos de $1 se eu der a sorte. Aquele bloco ser minerado barato. Agora, se eu for fazer um transporte de 100 milhões de dólares em ouro, eu vou pagar uma fortuna para conseguir transportar esse ouro. Então, o Bitcoin ele tem vantagens, ele consegue replicar o que tem de melhor no ouro
Só que ele é simplesmente digital. É a confiança das pessoas no valor dele, né? Mas ele tem muito valor. Exato. Ele Como é que tem compra muito um valor. pão na padaria com ouro, por exemplo? É verdade. Como é que você impossível. faria essa transação? O ouro, assim, ele é uma reserva de propriedade porque ele é muito utilizado, é milenar. Você Isso. tem mercado no mundo todo. Só que o ouro, ele tá há 10 anos praticamente estacionado em seu valor. Porque você tem os bancos centrais. Se o preço do ouro começar a subir, é uma oportunidade controlam. para o Exato. banco vender. Exato. Banco central vender. Sim, é. Se o Eles têm Bitcoin, poder de se o manipulação. ouro cair muito também eles compram, mas o ouro não explode. Sim, São décadas e décadas de manipulação do preço do ouro. Não, com certeza. Como investimento, eu acho que não tem dúvida, assim. Se você quer escalar o seu dinheiro, é com Bitcoin. O Gato, quer dar sua opinião aí? A diferença do ouro, né, é que o ouro tem o seu lado charmoso. Né? A gente veio da indústria, né? A indústria que nós temos aqui trabalha com moda, tal, etc. Quando você tem um ouro mesclado ao aço, que é o nosso caso aqui, já dá um up no produto em si. Tá? Então o charme do ouro ainda vai prevalecer. Não tanto comparativamente com a criptomoeda como o próprio Bitcoin, tá? Mas ele tem o seu valor. Eu posso dizer o seguinte, cada um vai procurar o seu quadrado, cada um no seu quadrado. Então, o ouro tem o seu lado sofisticado, quando você fala cartão gold, aquelas coisas todas, passa uma ideia de sofisticação. O Bitcoin é o contrário, ele parte para a democratização, a socialização. Então, eu vejo bastante diferença da usabilidade dos dois, né? No momento que você coloca a utilidade de um versus a utilidade do outro, eu vejo que o ouro tem esse lado sofisticado, eu digo topo da pirâmide, enquanto que ao lado do Bitcoin é justamente a base da pirâmide, você conseguir socializar, conseguir fazer com que mais pessoas tenham acesso. O ouro não, é para poucos. Exato. É isso. Exato. Chegou aí nossa fera, o Lincoln. Fala Muito com a gente. bem. Você que é baleia do ouro, que fica dando dump no ouro que a gente sabe. Joga o preço do ouro pra baixo de tanto dinheiro que tem. É presente, cara. Rapaz, eu fiquei até constrangido. Primeiro, boa noite. Boa noite. Imagina que esse assunto aqui está A interessante. conversa está indo muito bem, né? Tá demais. Muito legal. Obrigado por estar aqui nessa live, nesse podcast com a Eu que gente. agradeço. Gabriel, nosso vice-presidente, nosso reitor da universidade. Eu estou muito feliz que está acontecendo. O Gabriel é uma pessoa querida. Eu tive o que eu sei, e é quase nada que eu sei sobre criptomoeda. Eu aprendi com você naquela aula que você deu. Exatamente há um ano atrás. Há um ano atrás. Exatamente. E eu estou orgulhoso de você estar aqui. Aproximar. Opa! Estou orgulhoso de você estar aqui. Obrigado. Muito obrigado aí por dividir conhecimento. E um grande objetivo, né, dessa reunião, dessa live, dessa conversa, é criar um acervo de conhecimento. E vocês dois têm muito conhecimento sobre o tema e quero que, né, sigamos aí com esse objetivo. Vamos guardar, vamos deixar esse conhecimento, vamos dividir esse conhecimento com todo mundo da associação. Sim. Isso mesmo. A palavra que a gente tem que falar, democratizar, né? Isso. Democratizar o conhecimento. Exato. Exatamente. Mas sobre ouro eu não tenho ouro, cara. Então, assim, tudo que eu Bitcoin. tenho, ouro eu não tenho. Bitcoin eu tenho um pouquinho. Tenho um pouquinho, sim. Tenho um pouquinho, sim. Tá na baixa, né? Como todas as ações agora também. Tá todo o portfólio, né, da minha reserva em renda variável depreciou. Vendeu o carro já, né? Acho que já deu para parar, podia melhorar, né? Mas como é que faz para melhorar? Me diz aí vocês que sabem tudo. Bitcoin? Eu não sei. Acredito no halving. O halving de 2024 Também. vai ser seguido de uma escalada de preços aí entre 1 ano e 1 ano e meio. Então eu imagino aí que para 2025 a gente vai ter esse topo histórico, talvez do final de 2024, 2025. A gente vai começar a ver novas all-time highs. Acima na minha dos 100 mil opinião. dólares? Eu acredito que sim. Eu também. acredito que a gente passa dos 100 mil dólares. Acredito também. Rapaz. Mas eu acho que não depende só do halving também. Eu acredito muito nele, mas eu acho que o que a gente está sofrendo hoje tem muito a ver com a política econômica global, aumento dos juros e tal. Então, enquanto os Estados Unidos não começar a corrigir isso, não começar a diminuir esse aumento de juros que ele está tendo, não começar a corrigir a inflação, infelizmente não tem o que fazer. As pessoas vão para o investimento de segurança, que é o título americano, e
vão acabar não vindo para as Isso, não podemos ações esquecer variáveis. que o governo americano emitiu um monte de notas em dólares por causa da Covid. São 2/3 de todos os dólares já impressos Exatamente. na história, criados em 3 anos. Exatamente. E o dólar é de quando? 1870 e pouco? Ou 1900 e... Não sei dizer. Era Alguém o sabe? Corona Voucher. Exatamente. Era um absurdo. É um absurdo. Então, eu acho que são quase 200 anos de dólar e eles imprimiram em 3 anos 2/3. Exatamente. É Então, insanidade. inflacionou a moeda. Natural Exato. que aconteça Natural. isso. Natural. E eu queria falar uma coisa sobre o ouro que a gente estava falando, que você chegou a falar que ele é finito e tudo mais. Isso. Eu quero dar uma notícia, não sei se todo mundo viu isso. Quando eu acabei vendo isso, eu usei isso como argumento para falar que o Bitcoin era muito melhor. Pode ser um pouco superficial, mas eu achei muito interessante falar isso. A NASA descobriu um meteoro que tem mais ou menos 10 quadrilhões em ouro lá. Ou seja, se eles trouxerem um pequeno pedaço daquele meteoro para a Terra, vai muda colapsar. totalmente. Muda totalmente. Vai ser um colapso gigantesco. Exato. E então eu acho que é um negócio legal de falar. E já existe missão, se não me engano, para 2026. A empresa do Elon Musk, a SpaceX, vai para lá para tentar explorar. Tem diamante, tem platina, tem ferro, tem tudo. E se eles conseguirem trazer um pouquinho, o Bitcoin já deixa de ser... Não, o ouro já deixa de ser aquilo que ele é. Exatamente. E por isso que eu acredito mais na escassez matemática do Bitcoin do que na escassez da natureza do planeta Terra. Também tem o sentido, além da escassez, que é um princípio inicial da economia, né? Não é só mais o princípio da escassez que faz preço, mas também tem um princípio da utilidade, né? Então, acho que é algo que a gente poderia colocar na mesa. O ouro tinha uma utilidade, né? Mas hoje ele não... Qual é a utilidade do ouro hoje? Talvez algumas ligas eletrônicas, mas ele serviu por muito tempo como adereços e como símbolos, moeda, cunhar moeda que não era falsificada, era feito com ouro, mas hoje perdeu muito da utilidade do ouro, a não ser uma utilidade de unidade de referência para determinado estoque. Sim. E também uma unidade, e também continua para adereço, mas muito menor escala, né? Exato. Mas não tem uma utilidade como o sal também já foi muito mais útil e continua sendo útil, mas já foi, né, a aplicação do sal já foi muito mais... O nome salário vem daí, né? Vem daí. Né? Então, toda essa questão da utilidade. E como é que vocês enxergam a criptomoeda, o criptoativo, como a gente queira chamar, na visão da utilidade, do princípio da utilidade? Íamos chegar ali. Utility token. No princípio... Desculpa, então, segue o rumo. Não, vambora. Tá certo. O caminho tá certo. Tá certo, o caminho tá aí. O E a caminho tá Bitcoin, isso. como Sem combinar, hein? Exatamente. Imagina Você se vê como é que tivesse tá. combinado. O Bitcoin como utilidade, primeiro ele é um direito de propriedade inconfiscável. Então eu vejo ele dessa forma e você pode transacionar com qualquer pessoa no mundo sem a necessidade de um terceiro de confiança. Então essa é a maior utilidade do Bitcoin. Você tem a sua reserva protegida e você trabalha, recebe em moeda fiduciária, essa moeda está perdendo valor mensalmente, você se protege dessa corrosão comprando Bitcoin e você tem uma demanda global por aquele Bitcoin que muitas vezes você não tem numa propriedade física. Às vezes você tem um terreninho... Mas ele também, essa correção, ele pode derreter também. Sim, mas da mesma forma que governos centrais não pegam o ouro, a China não pega todo o ouro e vende no mesmo dia, porque não tem demanda para comprar, ela também poderia jogar o ouro para o preço do cobre em um dia, se eles quisessem. Não tem demanda para comprar tudo aquilo. Os mineradores também, da mesma maneira, administram essa oferta que eles vão fazer de Bitcoin no mercado de uma certa maneira que não colapse o preço. Apesar de ser muito mais caótico do que é com bancos centrais, independente dessas liquidações, dessas oscilações de preço, o Bitcoin sempre é um Bitcoin. E se alguém está desesperado para vender e o preço pode vir a colapsar, vai ter lá embaixo quem queira comprar. Então, exato. Isso daí, se você entender e você vê o Bitcoin como uma reserva de valor para a humanidade, que pode servir e que nem 1% da população mundial hoje possui Bitcoin em carteira, você começa a ver ele
com outros olhos, começa a ver o potencial que ele tem e acaba não se preocupando tanto com essas oscilações mensais, semestrais. Você começa a ver a longo prazo. Porque você vê o Bitcoin como uma reserva. Cara, um curto período para você ter Bitcoin. 4 anos. 4 anos. Ninguém Pegar um que round. segurou o Bitcoin por 4 anos até hoje perdeu dinheiro. Exatamente. Um médio período para você ter o Bitcoin, uns 10 anos. Período longo, para sempre. Você não trocar ele por nada. Por quê? Uma propriedade física, a demanda dela, muitas vezes, ela é limitada. Agora, não falando tanto do ouro, que tem um mercado global gigantesco, mas uma propriedade, por exemplo, um imóvel. Provavelmente, suponho que tem um terreno no interior de São Paulo. Qual é a demanda por aquele terreno? Será que o mundo inteiro tem interesse em ter um terreno no interior de São Paulo? Talvez não. Sim. O Bitcoin, ele é um ativo de valor para todo o planeta. Fora Então, a acho liquidez dele, né? E com liquidez. Exatamente. Então, assim, eu vejo ele dessa forma. O potencial dele é incrível. Da forma que você fala, primeiro, eu sou o mais leigo e talvez o mais cético da mesa aqui. Então, acho que é legal eu fazer, Jogar as perguntas. fazer essa provocação. Cético no sentido, né, da ignorância. Acho que a ignorância causa esse ceticismo mesmo. Não é por questões de preconceitos ou por questões de estímulos. Não, é por ignorância. A grande pergunta... grande não, mas você falou Bitcoin, mas isso estaria ligado exclusivamente a essa moeda chamada Bitcoin ou todas as criptomoedas que podem ser lançadas? Como é que faz essa segregação? Porque já são centenas, sei lá, de moedas, né? Podemos chamar de moedas. Sim. Essas criptomoedas, elas todas vão ter esse princípio? Ou uma ou outra, ou Bitcoin? Como é que faz essa... Eu que sou leigo, como é que eu faço essa segregação? Nem todas têm esse princípio, nem todas têm esse nível de descentralização. Você não consegue ter descentralização e escalabilidade ao mesmo tempo. Você consegue ter descentralização e escalabilidade, mas você acaba sacrificando a segurança. Você não consegue ter os três. É o trilema da blockchain. É o trilema da blockchain. Você tem que escolher duas. Uma você está sacrificando. Então, o Bitcoin ele é único, ele tem muita Vamos lá, segurança. repete aí os três. Quer que eu posso explicar isso? Claro. Então, o trilema seria segurança, escalabilidade e descentralização. Isso. Então, você vai ter que escolher 2 desses. Por exemplo, o Bitcoin ele escolheu pela descentralização e pela segurança. Então, a escalabilidade dele já não é a maior. Por exemplo, ontem, com todo esse caos da Binance que estava rolando, eu fui sacar meus Bitcoins da Binance e mandar para minha wallet, como eu sempre faço todos os meses, mas eu fiz antes por causa desse medo que estava tendo da Binance. E demorou mais ou menos meia hora para cair meu dinheiro na wallet. Demorou bastante, isso não é normal. Por exemplo, se eu faço na rede BSC, que é a Binance Smart Chain, que aí já é outra criptomoeda, é a da Binance Coin, essa transação é coisa de 2 minutos no máximo. Então, eles optaram por segurança e escalabilidade. Só que a descentralização não existe, praticamente, na Binance Smart Chain. Claro, vai existir dentro das corretoras ali, mas a Binance Smart Chain a gente sabe quem é o dono. É a corretora Binance, que o dono é o CZ. Então, se quiserem pegar ele, eles sabem. E eu acho que entra a mesma coisa o Ethereum. O Ethereum, hoje, eu vejo o Vitalik Buterin, que é o fundador do Ethereum, como uma grande ameaça para o Ethereum. Eu tenho muito medo hoje de investir no Ethereum, por mais da tecnologia que eu reconheça que ele tem e todos os fundamentos que ele traz com um contrato inteligente, todas as utilidades que ele tem, eu tenho muito medo de investir no Ethereum, porque hoje eu vejo o Vitalik Buterin sentando com muito político, principalmente da Europa, para ficar trocando ideia e querer tratar as coisas de uma maneira boa, só que eu não acho que esse é o meio de se lidar com criptomoedas. Eu acho que a gente está ali para democratizar coisas que o Estado não permite que a gente democratize. E quando a gente olha pro Vitalik Buterin, querendo sentar com um político porque ele tem que tomar esse cuidado. Ele não é um cara assim. Né? Acaba Exato. desvirtuando. Eles sabem quem pegar. Se tiver que pegar alguém, eles sabem quem pegar para destruir o Ethereum. Esse que é o problema, ele não é descentralizado. Aí que tá um poder gigantesco do Bitcoin, que é justamente não sabemos quem é Satoshi Nakamoto. Esse é o poder maior do Bitcoin. Se a gente soubesse, as coisas seriam muito diferentes. Né? Acho que eu diria por isso.
Deu pra entender? E você, meu reitor? Tudo começou com o tal do Satoshi Nakamoto. Foi assim que a gente começou a nossa conversa de hoje. Isso, e na verdade o código do Bitcoin, ele é um código aberto. Qualquer um pode pegar, dar um copy, um paste, abrir um node no notebook da própria casa muito fácil. e começar a rodar o próprio Bitcoin. Só que quem vai aceitar? Exatamente, aceitação. A aceitação do Bitcoin ela foi orgânica segredo de- desde 2009, desde o primeiro bloco. Aqueles criptógrafos que começaram a se conectar, que entenderam aquela ideia como sendo boa, foram aderindo na rede. Até o famoso Pizza Day, que foram compradas 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Naquela época o Bitcoin não 2010. valia Não é nada. nada, em 2010. Então, naquela época, ele já era comercializado. Só que o custo que se tinha para minerar e a aceitação era tão baixa que o preço dele era ridiculamente baixo. Mas o interessante é que ele estabeleceu foi um preço, né? crescendo. Foi o primeiro registro de uma comercialização com Bitcoin. Foram, em valores atuais, 940 milhões de reais por 2 pizzas. Esse foi o preço que o trazendo nosso valor coitado pagou em presente. 2010 por 2 pizzas. Agora ele só pede sanduíche. Nunca mais ele pediu pizza. Traumatizou, com certeza. Mas isso foi um momento histórico. Até hoje é comemorado. Se eu não me engano, é em março, né? Acho que é 10 de março, 12 Pizza de Day, março. famoso Pizza É. Day. Então até hoje é comemorado porque é conhecido como a primeira transação, o primeiro momento que o Bitcoin foi usado como uma moeda de troca. Mas você perguntou sobre utilidade, e eu acho que é isso que você está querendo entender, qual é a diferença de cada token, e eu acho que esse é o caminho. O Bitcoin, eu olho para ele hoje como uma reserva de valor, pela liberdade, né, pela filosofia libertária que ele tem do Estado e do controle estatal e do que as autoridades podem fazer com a gente. Para mim, essa é a utilidade dele. Você olha para o Ethereum, hoje ele tem os contratos sociais, contratos contracts, inteligentes, isso, inteligentes, smart onde ele pode fazer uma série de projetos que podem ser executados ali, uma série de programas. E aí você olha para outras redes, por exemplo, a Polygon vem também com contratos inteligentes de maneira mais escalabilidade muito maior também. Então você vê que as pessoas, eles estão criando blockchains diferentes, com usabilidades diferentes, e dentro dessas blockchains são criadas as coisas. Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo de um projeto criado no Ethereum. Aqui, de mente. Não, dentro da BSC, da Binance Smart Chain, dentro da rede da Binance, existem muitos metaversos que são criados lá dentro, porque é uma rede muito barata. Então, as pessoas entram lá e criam um metaverso, porque, como a rede é barata, as transações dentro do metaverso vão ser baratas. Você quer comprar uma roupinha pro seu personagem? Beleza, sua taxa vai ser assim. Eu deixo assim para transição por mês, assim, na minha BSC, $6. E eu faço, assim, 30 transições por mês. E, cara, não é um problema. Agora, fui passar meus bitcoins, se eu não me engano, eram $100 que eu fui passar para o wallet ontem. Chegou 94, acho. Ele comeu $6 em uma transação. Nossa. Então, a rede do diferença. Bitcoin, você vê, ele come um pouquinho mais. Isso depende, claro, de contar... de quantas pessoas... Congestionada a Congestionada, exato. Quantas pessoas estão tentando fazer a transação. Ao mesmo tempo. Então, cada moeda está criando para ter um fator. Então, a tokenização hoje é também um meio... Tudo bem, não são criptomoedas, porque não existem blockchains próprias, Exato. mas eles estão aí para criar funções. Então, existem... Eu vou dar um exemplo da empresa que eu conheço aqui, que é a Ribus, que é essa que a gente tinha falado sobre empreiteiras. Então, eles vão num terreno e eles tokenizam esse terreno. Eles chegam lá e falam, ó, a gente está comprando esse estacionamento, sei lá quantos metros quadrados, a gente vai construir aqui um condomínio comercial, não, vai ser um condomínio residencial, onde as pessoas vão morar. E eles tokenizam isso. Então, eles criam, sei lá, 1.000 tokens no valor de R$1.000 cada um, não sei. Geralmente são bem baixos, porque eles querem democratizar o acesso a esse investimento. Então, geralmente são, sei lá, 1 milhão de tokens no valor de R$2. E eles vão acumular, assim, 2 milhões de reais em tokens. E aí eles compram aquele terreno, fazem toda a construção do prédio e pronto. Assim que eles tiverem o lucro, quanto que eles multiplicaram esse investimento, né? Esse empreendimento que eles fizeram construindo esse prédio? Sei lá, cada apartamento vendeu, no total deu 4 milhões de lucro. Eles vão democratizar esse lucro, eles vão distribuir esse lucro às pessoas que compraram um token e fizeram esse investimento naquele empreendimento. Então, cada token tem a sua função. Exatamente. A gente não pode contar, mas o Gato vai criar um Exato. muito bom. E no caso, por exemplo, dos metaversos, você pode, por exemplo, criar um utility token para ser utilizado nesse metaverso para você comprar propriedades digitais dentro dele. Quanto vão valer essas propriedades vai depender muito daquilo que for desenvolvido nesses terrenos e da usabilidade deles e do volume de transações que esses terrenos possam vir a gerar. E isso pode servir para diversas atividades. Muitas vezes, por exemplo, você pode ter museus. Você pode ter museus tokenizando suas obras de arte, vamos supor.
Você cria um museu digital, onde a pessoa pode colocar a máscara, entrar nesse museu. Ela pode comprar, por exemplo, obras de arte digitalizadas. Então você tem uma obra lá que pode custar uma fortuna. Você quer democratizar isso? Vamos criar versões digitais dela para que o povo tenha acesso de ter uma obra digital oficial, mas digitalizada daquele museu? Isso é muito interessante. Por exemplo, pode ter, por exemplo, cassinos digitais. Às vezes o cassino ele é permitido num país, não é permitido em outro, mas se você está no metaverso, ele é permitido. Se você está no metaverso, você não tem a regulação de um país ou de outro. Quem vai julgar se você gastar o seu dinheiro no jogo é ético ou não, não tem quem julgue. Ele está no metaverso. Você pode ter as mesas de jogos, você pode ter diversas atividades lá dentro, que não vai ter nenhum tipo de sanção estatal. Exato. Isso você pode replicar para diversas atividades. Você pode criar diversos tipos de jogos dentro desses metaversos. A partir do momento que fica fácil de você desenvolver naqueles terrenos, a partir do momento que você começa a escalar isso, aqueles terrenos começam a ter mais valor, acaba tendo um mercado em cima disso. E, logicamente, você não vai criar um universo infinito. Exato. Você vai criar uma escassez digital no número de terrenos para você aumentar o interesse das pessoas em adquirir o máximo possível. Para ele começar a ver, cara, aqui tem 50 mil terrenos, mas a gente tem 8 bilhões de pessoas, isso aqui é muito bom, isso aqui está sendo muito bem desenvolvido, daqui a pouco, cara, isso aqui vai estar bombando e eu quero ter um terreno aqui. Dá um exemplo de terrenos? Quer terminar? Pode concluir. Não, pode falar. Não, só para não fugir desse tema de terrenos, o The Sandbox, né, que é um dos principais metaversos descentralizados que existem, porque o Facebook acabou mudando o nome dele para Meta, apostando nessa coisa de metaverso. Não por acaso, como eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, porque a gente ainda não percebeu isso, mas vai ser muito grande. A aposta que eles estão fazendo vai ser genial, mas eles acabando comprando o nome do metaverso pro Facebook, e o Facebook vai ser algo centralizado, vai ser algo que vai ser regulamentado. E o que você está sendo feito lá dentro, não sabemos quais vão ser os fins, não sabemos quais vão ser as limitações, o que eles vão saber de você entrando nesse metaverso, é muito diferente de um metaverso descentralizado. Sim. Então, a The Sandbox, eu vou dar um exemplo desse negócio de terreno que você estava falando, um cara, o Snoop Dogg, famoso rapper dos Estados Unidos, ele comprou um terreno dentro da Sandbox e literalmente o vizinho dele, só para ser vizinho do Snoop Dogg dentro do metaverso, pagou 2,5 milhões num pedaço de terra virtual no joguinho, para ser vizinho do Snoop Dogg. Então é loucura. E tem iate sendo vendido por 7 milhões. Absurdo. Iate sendo vendido dentro do jogo por 7 milhões. E é a arte. Então E eu acho que quando a gente fala de ter um museu de NFT, que nem você citou, muita gente desmerece. Eu acho que muita gente olha e fala assim, mas tá bom, JPG, se eu pesquisar aqui o Bored Ape aqui no Google, vai ter aqui no Google Imagens. Eu também posso ter um Bored Ape. Mas se for assim, a gente paga uma boa grana para um bom artista, ele pinta a Mona Lisa também, né? Verdade. Eu vou ter uma Mona Lisa lá em casa. Agora, você vai ter a verdadeira ou não, é isso que tá intrínseco o valor. Eu também consigo criar uma réplica de relógio de ouro perfeito do Rolex, mas se é o Rolex ou não, é aí que tá o valor. Então, as pessoas, o valor é relativo, né? Exatamente. Então, se você vê valor numa obra de arte, que nem foram a febre do Bored Ape, você vê e acabou. E o Bored Ape, ele não era inútil. Para quem não sabe, o Bored Ape Art Club... Se você comprava uma arte, você fazia parte de um clube, você era convidado para festa de artes, você criava uma networking com pessoas tipo Justin Bieber, Lady Gaga, os caras mais tops assim, da atualidade que compravam também e estavam dentro dessa festa de arte. Então você pagava, sei lá quantos milhões num JPEG, mas você estava sendo convidado para um networking, você tinha utilidade. Exatamente. Exato. Muito bom. Cara, tá alto nível isso aqui. Tá bom. Não vou nem me arriscar. Mas tá compreensível? Tá, é o que importa. Tá didático. Porque eu lembro quando eu comecei no mercado, era um caos entender alguma coisa que os caras falavam. Isso é muito bom. É isso que é um medo. Falando um pouquinho, fazendo um spoilerzinho do que a gente tá fazendo, né? Um pouco do que você tá comentando, tá? A gente tá desenvolvendo um token, Utility Token, porque o nosso negócio, a gente trabalha muito com câmbio e remessa. Tudo começou aqui localmente no Brasil, mas hoje é uma empresa internacional, você conhece bem, tá? Então, temos hoje muita troca de moedas entre Brasil, China, Reino Unido, restante da Europa, Estados Unidos e América Latina em geral. Então, você tem uma cesta de moedas enorme, uma ineficiência tributária enorme, porque você tem que trocar real para dólar, dólar para peso, peso para dólar, dólar para real. Tudo isso, você deixa um naco de dinheiro
entre as corretoras de câmbio, entre os bancos centrais, entre os impostos, fora as remessas. É uma pequena fortuna. Então a gente está desenvolvendo hoje um token, tá? Eu chamo isso de moeda de festa junina, tá? Quando você vai numa festa junina, você tem lá os seus reais, você troca os seus reais lá no caixa. Pela na ficha, bilheteria, pela agora ficha. já tem cartão. Exatamente. Ah. E aí você usa dentro do ecossistema. Compra pipoca, né? Quentão, né? Faz os jogos e tudo mais. E no final você vai e saca o restante. É mais ou menos isso que a gente está fazendo, tá? Criando um token com o nome da empresa. Não vou dar o nome aqui. A ideia aqui não é dar um merchan, mas é justamente mostrar o conceito, né? Em que as empresas que querem fazer negócio, elas trocam suas moedas originais por esse token. E aí, com esse token, elas fazem, então, todo o trâmite comercial entre os diversos mercados pelo mundo, né? Então, com isso você ganha eficiência, não só tributária, velocidade e credibilidade, né? Então, essa parte do utility. Fora isso, né? Aí vem aquele negócio do céu é limite, né? Muito dessas pessoas, falando um pouquinho didaticamente, ainda não tem esse conceito de virtualização do dinheiro. Então, o que a gente está fazendo? Como a gente trabalha com aço, tá? Então a gente tem essa facilidade de trabalhar com aço, a gente está mandando cunhar moedas, que são a representação física do token. É a ficha. É a ficha, exatamente. É a ficha. Tá? Mais interessante... Esse mercado vai virar uma grande festa junina mesmo. Vai. É interessante porque no momento que você manda cunhar esse aço, né, que tem a representação física, você pode gravar no verso dele o blockchain, que é o contrato que está legitimando aquela moeda. Tá? Então é uma forma de que aquelas pessoas que estão no mundo analógico conseguir entender digitalmente que aquilo lá tem um valor real. Sim, né? sim. Agora, indo um pouco mais além, a gente está misturando vários conceitos, tá? Sim, vamos embora. Esse é o segundo conceito. Já que você tem uma moeda e ela é finita, você pode criar o modelo da escassez. Como é que a gente faz isso? A gente vai criar séries limitadas dessa moeda. Comemoração de 100 anos, internacionalização de um país, né? Qualquer data comemorativa, como fazem hoje esses colecionadores de moeda normal. Então vai ter moedas hoje, que vão ser buscadas, vão ser procuradas não pela tokenização, mas pela moeda em si. Sim. Né? Aí eu vou um pouco mais longe, tá? Já que você tem a moeda cunhada hoje em aço, e se você começar a colocar algumas pedrinhas de brilhante, por exemplo? E se você começar a colocar banhada a ouro, como eu falei para vocês? Sim. Entendeu? Aí começa a ter uma outra busca em cima desse token materializado em moeda, porque essas pessoas vão buscar pelo desejo de ter a moeda. Tá. Vai ter um valor intrínseco nela. Exatamente. Então, nessa linha. A gente está indo à última instância da tokenização. Tá? E deixa eu perguntar, não sei se você vai poder responder, mas a ideia desse projeto, vocês vão lastrear como um estilo de stablecoin para o dólar? Ou não. Esse é o valor, essa é a moeda, vai ser esse é a unidade digital? Como a gente está muito verticalizado e o propósito original era fazer essa troca comercial, então a gente está lastreando em produtos. Então vai ser tipo no quilo do aço, na tonelada do aço. Não. Dos produtos que a gente vai fabricar com aço. O próprio colar e tudo. Justo. Tá, da hora. Então vocês vão ter que ter um estoque de colares que tenha valor equivalente ao que está sendo trocado naquela. Sem dúvida nenhuma. Tá, Não é à toa que a gente está Sim. fabricando na China. muito bom. Muito bom. Muito interessante isso. Então a gente usa vários conceitos, tudo num único projeto. Tokenização, cripto, né? NFT, escassez. Cara, se um estadista ver esse podcast, eu acho que ele vai jogar uma bomba aqui. Porque o que tem de coisa que a gente vai acabar com o Estado aqui, É verdade. tá fugindo dos limites, pessoal. Tá muito gostosa essa conversa. Não, a conversa toda. tá... E vou dar mais spoiler ainda, tá? Toda essa conversa que a gente está tendo sobre criptoativos, etc., a gente vai estar dando um dos nossos próximos cursos da Universidade de Pagos, Opa! ministrado muito aqui bom. pelo nosso professor, mestre na área. Muito obrigado.
Maravilha. Maravilha. Teve até um marketing. Pô, nosso reitor em atividade já fazendo merchan. Exatamente. Galera, eu fico, né, parece, né, para mim ainda é uma conversa bastante... E é legal eu estar fazendo esse contraponto aqui. Eu gosto de estar fazendo um contraponto porque muita gente que está assistindo deve ter uma ignorância tamanho da minha. Então, para entender um pouco melhor essa questão, você falou aí, né, de uma aplicação, por exemplo, na Web3, né, que seria a nova internet através do que hoje todo mundo fala metaverso. Então, eu acho, cara... E misturamos também o conceito também daqui, que eu acho muito interessante, que é do colecionismo. Exato. O colecionismo gera valor. Né? Então, se só tem uma Mona Lisa, ela vale, a réplica vale menos, porque é uma réplica, mas aquela vale muito. Né? Então, tem vários conceitos envolvidos aí. E o colecionismo no modo virtual, cara, é genial. A entrar dentro de um mundo e você ter uma perspectiva visual e uma experiência já diferente dentro de um metaverso, cara, é uma possibilidade de fazer... Né? Não que não façamos, hoje a gente faz a reunião online e funciona, né? Mas depois com a experiência melhor ainda, com ambientação, né? com possibilidades infinitas aí do metaverso, explorar, conhecer um museu, explorar, ver uma maquete, ver um estabelecimento por dentro, visitar um shopping, né, totalmente, né, digital, e você ter a experiência até de conversar com o vendedor. Já é uma realidade. Já vejo. Algumas marcas estão fazendo isso. Já. Com A certeza. Nike, tudo, cria um tênis para os seus bonequinhos. Com certeza isso aqui fez parte daquele aquela nossa reunião mensal que a Valéria Carretti, né, um beijo, Valéria, falou bastante nos ensinou sobre metaverso, ela está inserida nesse contexto, falou também, pincelou sobre o nosso modelo da moeda dentro do metaverso. E aí eu vejo aqui uma possibilidade muito grande, né, das experiências mudarem e aí mudar o vetor das transações. Onde tange aqui o nosso negócio muito de pagamentos. NFTs é experiência mesmo. Eu vejo muito a gente falar, e aí resumindo e fazendo a pergunta, né, a gente falou muito sobre utilidade, escassez, conceito da cripto como uma atividade de retenção ou de proteção de riqueza, né? Como uma moeda para poder estabelecer, mas eu vejo que com o metaverso, com a experiência que o Ogata falou aqui, né, dentro do trâmite da festa junina, é muito legal essa história, que é um ambiente fechado, controlado, você está criando modelos de troca. Então, ela efetivamente virá modelo de pagamento. Quando ela se torna modelo de pagamento, a gente tem aí além de tudo que vocês já falaram sobre questões de proteção contra estados ou não vou chamar de volatilidade, mas vou chamar de flexibilidade de uso ou de caminho, ainda não se vê uma experiência de pagamentos difundida, pelo menos até onde eu sei. Como é que vocês enxergam? Como é que isso pega? Como é que isso vai pegar? Como é que isso vira efetivamente uma utilidade das criptomoedas ser um substituto para o que a gente tem hoje do dinheiro para transações. Você falou da pizza, mas é um caso também. Não quero casos corriqueiros. Eficiência energética. Então hoje vamos supor que eu queira transferir dólar daqui para fora. Eu posso utilizar os métodos tradicionais, eu posso, por exemplo, entrar numa corretora, comprar um BUSD, por exemplo, Binance US Dollar, e esse BUSD ele é auditado pelo governo americano, ele tem bilhões de market cap, então é comprovado que cada dólar que tem em conta bancária da Binance está emitido em BUSD. Eu posso, por exemplo, fazer uma transferência dentro da Binance através de um Binance Pay,
Como, por exemplo, eu posso, da minha carteira pessoal, utilizar esse BUSD pagando gas com BNB, que vão sair centavos de dólar, e mandar a quantidade que eu quiser. Pode ser 100 milhões de dólares em BUSD para qualquer carteira pelo mundo, não necessariamente nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. E eu vou pagar aí cerca de 15 centavos de dólar nessa transação. E essa transação vai demorar 3 segundos. Então a gente está falando de eficiência energética. A blockchain ela vem para dar mais eficiência energética nessas transações. E isso é importante para todo mundo. E o metaverso, não só a blockchain na questão da criptomoeda, agora se a gente falar no metaverso, ele é praticamente a descoberta de um mundo novo. Então nossos avós, bisavós, quando vieram para cá, eles saíram de um lugar que provavelmente era muito mais caro, um terreno, e que tinha um monte de gente, um monte de governante, muito feliz e muito preocupado em controlar e regular a vida deles, e vieram para cá. Mas aqueles estavam muito preocupados com eles, mas eles vieram. Eles vieram para cá, se estabeleceram. O terreno era mais barato. Hoje, o terreno físico, ele é muito mais caro, ele é um terreno físico com muito mais taxado. O terreno comercial é absurdo, o IPTU é caro, e você está sempre dependendo do político de plantão para determinar de cima para baixo quanto que você vai pagar de imposto pelo seu terreno. Então o terreno não é seu, ele é do Estado e está alugado para você. A partir do momento que você está na blockchain, você tá... É muito caro você ir para Marte, você ir para a Lua, mas quando você entra no espaço cibernético, você está dominando um mundo novo. Só que é um mundo novo que está competindo ainda. Qual que vai ser? Vai ser Decentraland? Vai ser The Sandbox? Vai ser esse mundo quadrado, rápido e fácil e com escalabilidade? Vai ser um mundo hiperrealista? Qual mundo vai escalar mais? Qual mundo vai ser mais desejado? Mas ainda é uma descoberta, só que o grande trunfo disso tudo, que a gente está falando é em oferecer serviço, é em oferecer produtos, é em oferecer experiências, só que de uma maneira que você consegue ter eficiência energética e menos custo operacional para ter muitas vezes um resultado ainda maior. Perfeito. Isso faz parte toda essa... Você fez um exemplo muito legal no começo falando sobre transfer money. Basicamente, um custo melhor, uma eficiência maior para transfer money. Isso é uma utilidade também, mas eu queria entender assim, você enxerga que a gente vai pagar a pizza no cara quando a gente pedir lá no Super App, vai pagar com alguma moeda dessa? Posso dar um exemplo disso? Entendeu? Eu quero saber o seguinte, porque isso afeta... Por que eu estou fazendo essa pergunta? Para o nosso mercado, isso afeta a lógica do nosso mercado. Paradigma total. Afeta. E a gente tem que dizer para os associados, cara, isso é algo que vai acontecer, é algo que não vai acontecer, é algo que já vai acontecer. Como é que a gente prepara o espírito daqueles que estão ali hoje transacionando? Hoje a febre é o Pix, né, que já revolucionou o mercado. Cara, vai ser o Pix do Ethereum, do Bitcoin. Como que vocês enxergam? Vocês que são altamente conhecedores, vivem, a energia de vocês falando disso é incrível. Não tem como, né? Tava virando, é uma paixão. É um time de futebol. Não tem bacana isso. Dá pra isso. ver pelo brilho dos olhos. Vocês estão... Eu vi ele com a camiseta do Bitcoin aqui, eu já falei... Pra mim ele tá com a camisa do Corinthians aqui do meu lado, mano. Aí não. Já ficou bravo com a flamenguista ali. Bom, eu vou dar uns exemplos sobre isso. Meus pais foram pra Jericoacoara, no Ceará. Acho que, não sei, um mês atrás. E tem um projeto lá muito forte acontecendo, inspirado em El Salvador, que chama Bitcoin Beach. E eles estão tentando transformar todos os comércios lá em Jericoacoara, assim. Jericoacoara é muito pequeno. É tipo assim, seria como se fosse uma vila. As coisas são bem primordiais lá. E eles entraram numa cafeteria e meu pai me mandou o vídeo, que ele sabe que eu sou maluco pro Bitcoin. Ele mandou o vídeo falando assim, estão aceitando pagamento pro Bitcoin aqui. E você é muito rápido. Eu não lembro se você lembra, o Jean Lucas, quando a gente estava na reunião mensal. Ele fez uma transação comigo. Até agora eu não consegui usar esse dinheiro, mas ele fez. Ele tem a Wallet of Satoshi. É que a minha deu problema hoje. Vocês deram sorte. Senão eu ia fazer todo mundo ganhar uns bitcoins aí. Opa. Mas por algum problema tá dando um problema nela. E literalmente foi assim, coisa de um segundo. O Lincoln baixou, ele não criou conta, nada. Ele só literalmente passou o endereço e o cara
transferiu na hora. Foi, tipo, absurda a velocidade, foi insana. Porque o Wallet of Satoshi, ela opera de um jeito Aqui, ó, diferente. ele me deu aqui, ó. Exato. Aí, o Lincoln tem aí 2.000 satoshis. Lightning Network. Exato. Então, a Lightning Network, ela já existe para realmente tornar realidade a usabilidade, principalmente do Bitcoin, como uma moeda. Perfeito. Posso pedir uma Coca-Cola, um Guaraná? Pode. Isso aí não paga, infelizmente, tá? Então tá bom. Isso, infelizmente, falta bastante para pagar. Mas... Então, você olha para El Salvador, eu dei o exemplo aqui antes de você chegar. Por exemplo, quando o Bitcoin se tornou moeda legal, lá existiam mais carteiras de Bitcoin do que existiam contas bancárias em El Salvador. Existiam mais pessoas tendo Bitcoin como uma moeda em uso do que uma conta bancária. Então, isso é uma realidade. Minha opinião, que eu vou dar, por mais sendo Bitcoin maximalista que eu sou, e quando a gente fala isso, é uma pessoa que acredita muito em Bitcoin e realmente acha que ela, tipo assim, dentro do mercado cripto, 90% da importância está no Bitcoin e o resto, 10% são a tecnologia do resto. Eu sou mais ou menos assim, já o Gato e eles são um pouco mais diferentes, porque eles conseguem usar dessa tecnologia que está sendo criada. Exato. Eu sou um mero investidor, mas eu olho para o Bitcoin hoje. Se eu fosse falar que ele é uma moeda, que ele vai ser uma moeda global, eu só diria numa situação de uma agenda 2030 aí, das reuniões de Davos que a gente tem, do Fórum Econômico Mundial, onde eles querem tornar tudo um governo só globalista no mundo inteiro. Para mim, essa é a única realidade do Bitcoin se tornar uma moeda de uso assim, de rotina. Eu vejo El Salvador e eu vejo o Bitcoin Beach, eu vejo todas essas situações como um ânimo, uma galera que está entusiasmada, uma galera que está tentando virar e fazer acontecer. Mas eu não vejo que vai ser um negócio que pode acontecer nos próximos 30 anos, talvez mais para frente. Só vejo realmente o Bitcoin sendo uma moeda global em uma situação que a gente tem uma globalização extrema a ponto de ter um governo central em tudo. Nessas coisas aí que a galera do Fórum Econômico Mundial quer pra gente, né? Onde não existe mais propriedade, mais nada. Só que o problema é, se eles não querem que a gente nem tenha propriedade, qual é a chance deles querendo o Bitcoin como uma moeda global? Então, eu não sei dizer, acho que sua opinião sobre isso, gostaria muito de ouvir, porque eu sou muito travado em acreditar que ele vai se tornar uma moeda de transação diária, assim. Eu já vejo que o Bitcoin ele vem para ser Bitcoin Standard mesmo. Só que não vai ser algo da noite para o dia. Eu acho que vai ser eu projeto isso como sendo uma adesão aos poucos. Começam com algumas empresas, agora são 2 países, El Salvador e a República da África Central. E isso vai aumentando. E Jericoacoara. E Jericoacoara. Lugano, uma cidade na Suíça, também adotou como uma moeda. E lá, assim, se ele adota na cidade, é McDonald's, é Starbucks, é todo mundo aceitando. Esse é um movimento que adota mesmo as empresas gigantescas. Isso, e a gente vai ver, o Bitcoin ele já está aí em torno de 100 milhões de wallets. Já é muita gente. Só que ainda é muito pouco pelo tamanho da população. Exato. E muito pouco porque ainda não tem uma reserva muito grande aplicada em Bitcoin. E quanto mais aumenta essa reserva, mais aumenta a liquidez e mais aumenta a usabilidade. E agora, vindo a Lightning Network como sendo uma camada superior à camada principal do Bitcoin, que é uma camada lenta, uma camada pesada, que você só consegue escalar 7 transações por segundo, você tendo uma camada que faz milhares de transações por segundo, que supera a velocidade e a taxa de transação da Visa, você consegue ter escala global. Hoje você já tem 5 mil bitcoins nos canais da Lightning Network. Se você multiplicar isso por $17 mil, dá... Calma aí. É a calculadora multiplicar por 5,30, né? 85 milhões de dólares. Isso. Você já consegue ter, para micropagamentos, você já consegue ter bastante micropagamentos para lá e para cá no mundo todo, com taxas muito baixas. Exato. Então você utiliza, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, então eu não vou utilizar a Lightning, eu vou utilizar a rede principal e vou pagar $2-3 de taxa. Ah, mas agora eu vou comprar um cafezinho, eu vou comprar uma pizza, eu vou pedir um almoço. Eu vou usar a Lightning, eu sacrifico um pouco da segurança e trago o que é escalabilidade, trago baixo custo. Exato. Qual é o conselho de vocês para quem está no mercado de pagamento tradicional? Compre Bitcoin. Tá, mas só que esse público que a gente está falando, ele também, além de ser uma pessoa física que possa comprar para poder proteger riqueza, ele também é um cara que ganha dinheiro no mercado tradicional, quando passando cartão, emitindo cartão, fazendo
negócios ligados à guarda de dinheiro, transferência de dinheiro, pagamentos e interoperabilidades, enfim. Com mercado normal, Visa, Mastercard, Pix, dinheiro, tal. Esse cara, você olhando para esse cara como um empreendedor, como um dono de um negócio, como um executivo da inovação, qual o conselho que você daria para eles, além de comprar Bitcoin? Além de ter Bitcoin, a pessoa que tem uma fintech, por exemplo, que tenha custódia de Bitcoin, que possa custodiar o Bitcoin de seus clientes, por exemplo, e fazer com que seus clientes possam utilizar seus Bitcoins como meio de pagamento, é uma ponte para a moeda tradicional, quando aquele que está recebendo não quer receber Bitcoin. A pessoa que está recebendo quer receber reais. Você pode fazer essa ponte convertendo, por exemplo, o Bitcoin em moeda fiduciária para a pessoa que está recebendo. Ou seja, você está embutindo o exchange. Exato. Esse é, por exemplo, uma ponte que pode ser feita. Aí, pessoal, conselho, hein? É importante, então, olhar isso, e não só para o Web3, não só para Transfer Money, não só para acúmulo de riqueza, mas como um potencial produto, né, para você oferecer para o seu cliente. Mais uma oportunidade. Posso dar minha sugestão também? Claro. Só um pouquinho antes. Só queria jogar um dado rapidinho, que em 2021 o Ethereum transacionou 11,6 trilhões e a Visa 10,4. Então o Ethereum superou a Visa em 2021. Mas minha sugestão para quem tem um empreendimento na área de fintechs e tudo mais, e levando um pouco... Espera aí, repete essa informação aí, que é pessoal de casa. Foram 11,6 trilhões de dólares transacionados em 2021 pelo Ethereum, contra 10,4 trilhões de dólares transacionados pela Visa em 2021. Então ele já superou. Então, pode dar a minha sugestão? Por favor. Eu vou um pouco mais pro lado filosófico e do porquê que eu vejo valor no Bitcoin e porquê que eu acho que as pessoas vão ver cada vez mais valor no Bitcoin. Simplesmente privacidade e descentralização. Se você tem uma fintech hoje, a minha sugestão para você é: busque meios de garantir para o seu usuário, para o seu cliente, de todas as maneiras que o Estado não poderá intervir no dinheiro dele e nos bens dele. Eu acho que no mundo a gente está sofrendo um movimento muito grande de tirania, de os líderes globais atacando cada vez mais as nossas propriedades, a nossa privacidade, a nossa liberdade. Eu acho que isso não é um movimento só aqui do Brasil. A gente está vendo o caos que está acontecendo aqui por causa de prisões que estão sendo feitas, por causa de tudo que está acontecendo. Mas eu acho que é um movimento global. O que você vê, por exemplo, a Europa agora, eu não me lembro qual país foi, mas um dos países falou que as pessoas que ia ser aplicada uma multa para certas pessoas que gastassem uma quantidade específica de gasolina, porque eles vão ter essa crise agora da energética e eles querem limitar a gasolina que essa pessoa pode gastar. Então, o Estado está perdendo o limite. A tirania está crescendo muito em worldwide, assim, em questão global inteira. E eu acho que se você pode fazer algo pelo seu cliente que vai ser muito valorizado daqui para frente no futuro, eu não sei se são 10 ou 20 anos que as pessoas vão demorar para perceber isso. Eu acho que esse movimento está crescendo muito rápido agora, mas eu não sei quanto tempo vai demorar para as pessoas, assim, menos engajadas se tocarem. Mas é começar a pensar e começar a dar valor na privacidade e na descentralização da segurança que você está dando para o seu cliente de que o Estado não vai poder intervir no que é dele. Tá ligado? Então, eu acho que eu iria nesse caminho. Eu acho que isso é muito importante no futuro. E as pessoas vão prezar muito por isso, cada vez mais. Gabriel, qual é a sua idade? 18. Olha, gente, olha que interessante, olha que legal, né? A gente está aqui com um rapaz, né, de 18 anos, considero muito acima da média de todas as pessoas de 18 anos que eu conheço, não conheço muitas também mais, né? Mas, cara, é impressionante a forma, né, a forma, né, de pensar cidadania, a forma de pensar cidadania, e com, né, isso aqui é um elogio, seus pais devem ser muito orgulhosos de você. Né, de ver o tamanho de uma consciência cidadã ou de libertária, né? Libertária, visão libertária. E concatenando questões de Estado, concatenando questões de economia. E a pergunta foi, Gabriel, porque você tem uma visão, né, com muito menos amarras do que nós aqui. Porque a gente já veio do outro mundo. Que a gente já veio acostumado com regulações. Então a gente foi criado debaixo de regulações,
né, pensando em papel, carimbo, Mundo analógico. pensando como que... Não, mas não tem carimbo, não tem autenticação, não vale. Né? E aí, Exatamente. você já nasceu... Você já, Eu falei isso logo no começo. Né? E é muito boa essa troca, assim. O Roberto já é mais novo que a gente, mas já é uma geração... 38, né? Vintão a mais. Então, a gente já está com alguns a mais também, né, Gato? Deixa para lá, não, isso aqui não interessa. Não interessa, né? Também ninguém está pedindo, mas já é uma visão também que, né, consegue estar pensando da mesma forma. Porém, não questão de geração mais, eu só quis pontuar a questão da idade pelo tamanho do conhecimento que o Gabriel mostra aqui né? Não foi nada para falar que conhece mais ou menos, conhece muito mais do que nós aqui, que eu e o Gata provavelmente. Porém, existem pessoas que são ligadas à economia real ou aos fatos que são, né? Poxa, isso aqui para mim é muito longe da minha realidade, por que eu botaria o dinheiro aqui ou por que eu aceitaria esse dinheiro aqui? Né? Porque não tem uma questão de confiança. E mercado de pagamento, mercado bancário, mercado financeiro em geral, confiabilidade. Ele é calçado numa coisa chamada credibilidade. Então, enquanto isso aqui não tiver uma questão de credibilidade, a gente fica... Né, isso é um dos limitadores para a pergunta anterior. Como é que a gente faz para usar isso aqui com mais... Né, Jericoacoara, certamente teve ali um trabalho de convencimento. Como é um lugar menor, mais fácil de convencer. Um pouco maior que uma festa junina, eu diria. Então, na festa junina eu acredito, eu boto lá um X e no final ainda brigo pelo troco. Exato. Ainda entro na fila do troco porque sobrou, não vou deixar. Aconteceu isso comigo mesmo. Minha mulher vai rir se Morreu escutar isso saldo. aqui. Não quis morrer com saldo. Mas assim, o que eu fico pensando é... As pessoas que ainda têm essa barreira da credibilidade, elas enxergam, buscam, né, em órgãos, né, reguladores, legais, Banco Central, né, ou bancos grandes, para que ela possa se amparar ali. E aí eu vejo um antagonismo nessa questão. Eu tenho um caso de uso que eu conheço, que é uma empresa que mexe com esse tipo de exchange e tal, e foi proibida pelo WhatsApp de fazer pelo WhatsApp. Mas o WhatsApp é dono da Meta, Grupo Meta, Facebook, que tem um metaverso, mas não pode ter nenhuma transação ali que comente, que fale sobre criptomoeda. E aí eu fico, por que isso não conversa? Né? Antagônico. É antagônico essa política. Conflitante. Olha, Né? quando... Foi acessado, inclusive, né, alto escalão aqui no Brasil tal, e continuou sendo uma política. E eu acho estranho isso. O Facebook disse que ia lançar a própria Libra. moeda, Libra. Isso. Houve um rebuliço global. Eu lembro. Com certeza, eles recuaram porque a pressão foi muito grande. Então, aí pode ter muito conflito de interesse entre governos, entre corporações, e deve ter tido um atrito muito forte para eles recuarem depois de terem anunciado. Né? Agora, a questão da adesão, assim, você dá o passo do preconceito para o conceito com o Bitcoin, é um caminho muito árduo para quem não tem aquele interesse em dar esse passo e para quem tem medo. As notícias são muitos golpes digitais dados. Muita gente que tem plataforma que não é plataforma de cripto, não tem cripto, são só números digitais na tela, oferecendo aí 2% ao dia, aquela renda passiva, e é golpe em cima de golpe, o que faz com que a tia do WhatsApp fale, meu, isso aqui não dá certo. Isso aqui é golpe digital, isso aqui é coisa de bandido. Para começar, então, dinheiro fácil, cara, qualquer anúncio de Instagram, pessoal,
Qualquer anúncio de Instagram, TikTok, qualquer coisa dessa que fala, você vai ganhar. Garantimos. Garantimos. Exatamente. Eu já vi casos desses e claro que nunca. Nesses aí eu não caí, já caí em outros. Eu só vejo. Nesses eu não caí. Eu só vejo a adesão do Bitcoin crescendo de maneira orgânica. Eu não vejo ela acontecendo de uma forma abrupta. A não ser que algum governante decrete, você é obrigado a receber Bitcoin. Mas de outra forma, vai acontecer que nem está acontecendo desde o bloco Gênese. Vai ser uma adesão orgânica, as pessoas vão começar a ver utilidade naquilo e vão querer, no próprio estabelecimento, ter clientes libertários. Hoje os libertários são 1%. Por exemplo, os votos nos Estados Unidos, se eu não me engano, passaram de 1% dos votos. Só que 1% da população americana já é bastante. São pessoas que buscaram esse conhecimento, que dão valor para o Bitcoin, um valor absurdo. Todo mundo que é libertário entende o Bitcoin, dá valor para o Bitcoin e daria até preferência para um cliente que aceitasse Bitcoin, muitas vezes. Mas e precisa ser... Precisa ser dessa forma... Porque assim, eu vejo que vocês são genuínos no conceito. Genuínos, ou seja, vocês acreditam num conceito, né, no conceito raiz do que é a criptomoeda, o criptoativo, né, indo para o conceito, né, ser libertário do Estado, não ser... tal. Mas a maioria das pessoas, não, na minha visão, né, não vincula uma coisa com a outra. Né? Vincula uma especulação, né, uma oportunidade de fazer um ganho. Especulação não no mau sentido, mas é a oportunidade de... Com o objetivo de ganho. Vou pegar 1% do meu patrimônio e vou pôr a risco e não é problema nisso. Né? Acho que... Né? Quando, na verdade, os outros 99 que estão no risco. Olha só. Que é a única coisa que não tem risco. No final eu vou votar em você. No final eu vou votar em você. No final dessa live aqui, por favor, gente, candidato aqui a... Olha, a minha trilha, eu acho que para a segurança acontecer, eu acho que existem dois caminhos. Eu acho que as pessoas vão desconfiar até elas terem que parar de desconfiar. Elas vão achar que é inseguro até elas terem que parar de achar que é inseguro. Então, vou dar um exemplo nisso para ficar claro. Você tá na China e você quer ir embora da China. Você quer viajar entre a China, você quer ir embora desse país, ou você quer comprar alguma coisa que o governo já não deixa mais. Por exemplo, você quer comprar um livro sobre o Partido Socialista Chinês. Você quer comprar um livro explicando sobre os créditos sociais na China. Você vai ter que usar o Bitcoin. Porque o CBDC, o Yuan, já é rastreado e você não pode mais comprar nada que o governo não deixe com aquilo. Então você vai desconfiar até o momento que você vai desacreditar no Bitcoin até o momento que você tem que usar. Então, por exemplo, você está na Ucrânia, começou a guerra, você não consegue mais sacar dinheiro. Você vai desacreditar do Bitcoin até o momento em que a gente citou aqui o caso dos repórteres na Ucrânia que tiveram que comprar um carro com Bitcoin para fugir. Então eles acreditaram no Bitcoin até o momento que eles tiveram que acreditar, porque senão eles iam sofrer. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Gabriel. Assim, eu estou explorando o tema, mas eu não ia trazer esse tema extremo, nem China, nem da Ucrânia. Extremo por causa da Ucrânia, né? Mas eu ia usar a Argentina. Sim. A Argentina é um caso típico. Eu ia usar o caso... Né, amo aquele país, pô. Inclusive, Alfredo, tô torcendo, hein? Domingo agora. Falando sobre isso aqui é França. Tô torcendo. Não, eu tô com o nosso... Tô com o nosso argentino, nosso irmão aqui. E, cara, caso simples. Né? Se eu estivesse lá, né? Se eu estivesse vivendo aquela economia aí, cara, certamente seria uma das opções muito mais próximo da nossa realidade. Próxima para proteger meu patrimônio. E certamente eu ia. Claro que eu ia consultar os senhores primeiro, né, para saber. Berto é consultor de cripto, pessoal. Não sei nem qual é o melhor momento, né? Qual é o melhor momento, qual, aonde, qual carteira, qual wallet. Exatamente. E certamente faria isso. Agora, não acho que esse é o problema da descrença. Eu acho que ela é questão de tempo, questão de momento, questão daquele momento econômico, daquela sociedade, daquela economia que você está. Acho que isso vai se solidificar. Né? E para isso, aí eu quero emendar uma pergunta, Gata. Participamos, tivemos aí contato com a nova lei, né, brasileira sobre marco regulatório. O que vocês acharam sobre isso?
Depois eu volto para falar questões de Estado, questão de liberdade. Eu acho um que retrocesso. Eu vejo como um retrocesso. Eu acho que, principalmente a parte de você só poder ter uma exchange se você tiver escritório no Brasil. Os brasileiros... Volta aqui. Você acha um retrocesso ter a regulamentação ou o teor dessa regulamentação? O teor da regulamentação e ter uma... Ter e ter também. Ter também? Ter também. Se você for ver, por exemplo, a fraude que teve da FTX, né? Foi uma fraude. Em menos de uma semana, todas as exchanges, todos os CEOs de todas as exchanges saíram correndo para tentar provar suas reservas. Por quê? Quebrou, o próprio mercado falou, olha, não confio mais em exchange, vou sacar. O que os donos das exchanges fizeram? Não, vamos provar nossa reserva, vamos provar que a gente tem cada criptomoeda que os nossos clientes possuem em carteira. Consegue resumir esse caso, só para quem não sabe o que aconteceu? A FTX, no meu caso, por exemplo, praticamente foi o seguinte, o dono da empresa, ele simplesmente operava com o dinheiro dos clientes. E ele utilizou os fundos dos clientes para dar pump na própria moeda FTT, que era o utility token da própria corretora dele. Depois que o FTT foi para a Lua, ele usou ele como colateral para pegar empréstimos. E ele fugiu. Ele praticamente desviou uma quantidade bilionária da própria empresa, mantendo um colateral praticamente nulo. Então foi um golpe. Nada que nenhum banco que a gente já tenha ouvido falar fez no Brasil e no mundo. É um golpe. Foi um golpe. Só que a partir do momento que houve o golpe, o próprio mercado foi se regular. Por exemplo, na febre o próprio mercado partiu para se autorregular. Autorregulação. Né? Isso aqui é uma conversa também para nosso setor de meio de pagamento. Exatamente. A gente tem uma autorregulação que foi feita lá atrás, antes mesmo da regulamentação de 2014. Perfeito. Que começou, porém, a gente, como organização, né, social, política do mercado, a gente espera que os nossos players também tem os comportamentos éticos e de boas práticas para que não... Porque quebrando, você afeta todos. E o que você está falando foi exatamente isso. Qual seria o malefício de ter uma regulamentação governamental, por exemplo, para proteger isso? E não ser só uma autorregulamentação. Eu, na minha opinião, regulamentação. Eu acho que existe sim essa questão do governo querer atrapalhar com o livre mercado que poderia ter, e aí isso favorece as pessoas, ter ali o livre mercado de ter corretoras rodando no Brasil que não tem um escritório aqui dentro. Então eu acho isso importante. Por exemplo, a Binance veio para o Rio de Janeiro e eles estão querendo dominar o Brasil. Só porque ela está aqui, eles estão querendo entregar tudo na mão da Binance. O Rio de Janeiro já falou que aceita pagamento de imposto com Bitcoin agora. Então eles estão dando passos largos lá e parece que é só a Binance que está ali. Ela está querendo criar mais um oligopólio aqui dentro. Monopolizar o Brasil. Eu acho que a regulamentação ela é boa e tem que ser muito cuidadoso para fazer ela. Porque você tem que... O problema é, todas as vezes que acontece um golpe, todas as vezes que a FTX quebra, todas as vezes que o shake do Bitcoin some com seu dinheiro, que a sua avó manda aquela notícia lá no grupo da família falando, olha, esse cara do Bitcoin fugiu com tudo. Quem tá manchando a imagem não é o shake da Bitcoin, não é a FTX e não é sei lá quem que tá aplicando o golpe. Esse cara vai ser esquecido daqui 3 dias. O problema é que o Bitcoin é o cara do golpe, então, ele é o cara que tá roubando. Então, a gente tá manchando o mercado com essas pessoas fazendo isso. Elas são muito difíceis de ser responsabilizadas justamente pela falta de regulamentação. Então, eu entendo que exista, sim, uma eficácia, existe um motivo para ser feita, mas tem que ser feito com muito cuidado. Assim, vamos partir do princípio das boas coisas, da boa expectativa. Da boa fé. Da boa fé. Né? Desde quando a gente criou a sociedade criou normas de bom convívio e normas para proteger alguns vamos falar, extremos, né? Extremo de alguém não poder te matar, extremo de alguém não roubar suas coisas. Isso é o princípio das leis e vamos falar de uma regulamentação, mas é uma autorregulação do convívio. Então vamos partir assim, não
contra o Estado, né? O Estado ele pode ter funções limitadas ou mais amplas ou menos amplas, aí são discussões até de muito ligadas a qual tipo de política de governo, qual modalidade e tal. Se você quer... Exatamente. Não é só... É formas de você pensar o Estado e vai ter gente que domina um lado, tem países que dominam o outro. Não é esse critério... Conceito Né? que você tá falando. Eu quero dizer o seguinte, vamos para um modelo mais micro aqui. Quando eu faço uma regulamentação e pensando da boa-fé no mercado de investimento, eu estou querendo proteger o investidor, né? O princípio da boa-fé é falar, não, eu estou fazendo isso, eu posso pesar a mão ou não, eu posso, nessa regulamentação, eu posso ser muito duro e tirar a livre concorrência, como eu posso ser muito leve e deixar também pessoas que não têm a boa índole, que faz parte de uma sociedade, entrarem no mercado e tirarem a credibilidade disso. Então, existe aí um princípio de, não, para não ter, né, os dois extremos, vamos fazer uma regulação, vamos criar aqui normas e que não dependa só de uma autorregulação, enquanto nós também vivemos numa autorregulação do nosso mercado de pagamento, era mais restritivo do que depois da regulamentação. Ela foi positiva no nosso caso. Minha avaliação. Sim. Tá? Estamos fazendo aqui a minha avaliação. A gente tinha uma insegurança jurídica muito grande, né, até 2014, quando regulou, falou, não, opa, então tem regra, porra, beleza, quem pode entrar, como pode entrar, e se eu entrar eu tenho um negócio estabelecido, e quem não fizer aquilo, cara, é o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo que... Tá, eu entendo o que você tá falando, e vê se você concorda comigo, Roberto. Eu diria que assim, infelizmente, para os pessoais, a galera responsável pela regulamentação, ainda falta o conhecimento ou eles se cegam do conhecimento do principal motivo da existência do mercado cripto, que é a democratização, a descentralização e toda a filosofia libertária que tem por trás. Então, eu acho que não falta o conhecimento, mas eles se fazem de cego. E o que eles estão fazendo, praticamente, é regulamentar a Fórmula 1 colocando um limite de velocidade nos carros. Colocando um limite de velocidade na pista. Então eles estão travando literalmente a função que é feita a Fórmula 1. A Fórmula 1 é feita para você ver o carro correr na melhor performance possível. E a regulamentação que vai ser feita aqui no Brasil, pelo que parece, e o que vai ser feito no mundo, é justamente regulamentar limitar a democratização, limitar a liberdade, limitar todos os fatores da filosofia libertária que existe por trás do mercado cripto. E o mau uso? Bom, você compra droga também com dinheiro papel. Sim. Você está usando o argumento que em 2010 a gente usava para o cartão pré-pago, lembra? Exatamente. Nossa. Vai ter cartão pré-pago, vai usar isso aí. Eu falei isso no September 11. Lembra que eu falei isso lá para o Iago hoje, né? Como é que os terroristas conseguiram embarcar naqueles aviões que derrubaram o World Trade Center? Sim. Através de cartão pré-pago. Que naquela época eram anônimos. Você não tinha que fazer registro de quem era o portador do cartão. Então, essas leis elas vão se aperfeiçoando. Tá? Da mesma forma como o cartão pré-pago. O próprio cartão pré-pago aqui no Brasil, você vai lembrar bem. Tá? Houve uma consulta pública entre os players. Só que os players também não sabiam lidar com o regulador, que no caso o Banco Central. Falaram assim, olha, o cartão pré-pago funciona assim, como se fosse uma conta bancária, tal, etc. Só que é o seguinte, ele é democratizador. Então, você não pode cobrar tarifa de tudo. Né? Aí o Banco Central falou, como não pode cobrar? Você pode cobrar, por exemplo, uma recarga. Aí o que aconteceu? Saiu a primeira lei de regulamentação do pré-pago, falando assim, o cartão pré-pago você só pode cobrar recarga. Quase matou o produto, porque ele não para em pé só com a recarga. Então tem esses ajustes que têm que ser feitos ouvindo o público. Eu acho que uma grande saída para esse caso aqui não é fazendo a regulamentação top-down, é do tipo fazer o que o nosso regulador faz. Vamos ouvir, vamos fazer uma consulta pública. Melhor coisa que tem. Por exemplo, tira tudo do seu peito e temos que finalizar. Quando teve a febre da ICO em 2017, por exemplo, alguns códigos estavam vindo muito mal escritos e deram muitos problemas. Então o próprio mercado
Tiveram algumas empresas, como a Certic, por exemplo, para certificar esses códigos. Então, quando vai nascer um token que ele já é certificado pela Certic, ele já entra com uma outra reputação no mercado. Já investiram no desenvolvimento e já investiram na autenticação do código, na validação desse código. Então evolução, você tem de uma né? maneira descentralizada, de uma maneira onde você não tem a coerção, uma forma de ir se precavendo de eventuais problemas que possam acontecer no mercado. Mas tudo isso vai indo aos poucos. Mas independente de qualquer tipo de golpe, de qualquer tipo de coisa que possa ter acontecido e de fraude, que ainda vão acontecer, o Bitcoin permanece o mesmo. Ele está há 13 anos rodando da mesma maneira. Da maneira que ele foi codificado, ele funciona como um reloginho e ele vai continuar até em torno de 2140, onde vai ser minerada o último Bitcoin. Então, a razão de emissão dele vai continuar a mesma. Todas as propriedades dele continuarão a mesma. E vai depender da nossa adesão o quanto que ele vai valer no futuro. E eu acredito que só vai aumentar. Comparando com o que a gente tem hoje no mercado, aquilo que os governos oferecem para a gente hoje, eu só vejo o Bitcoin valorizando perante as moedas estatais. E eu consigo compreender isso porque, né, ele passa além das políticas individuais. Né? Exato. E a gente tem um exemplo disso, né? Não é tão antigo, já finalizando, que é o mercado. Aí vou trazer de novo, porque os arranjos de pagamento nossos, eles, independente se foi qual moeda foi, independente de qual, se foi plástico, se foi dedo, eles permanecem também trazendo algum desses princípios. Capilaridade, aceitação, e eu tenho segurança. Eu tenho certeza que se eu chegar ali agora em Nova York e passar o cartão, eu vou embora, o cara vai ficar tranquilo que ele vai receber. Exato. Nem sei o quando, mas ele vai receber, eu vou embora com alguma coisa. E ninguém ficou de fora do ponto de vista, assim, ninguém tomou um calote, ninguém tomou a coisa aconteceu. Perfeito. Né? Fácil de usar também e tal. Aí tem umas questões eu acho que tem um caminhar, não sei se do ponto de vista do regulatório, eu acho que o regulatório poderia ajudar, poderia talvez melhorar, né, alguns aspectos. Exato. Mas enfim, obrigado pela aula. Muito bom. Meu reitor, como é que faz? Bate-papo. Muito bom. Pois é, deixa o recado aqui, ó. Não percam o próximo treinamento sobre criptomoedas. A gente vai explorar isso a fundo. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Também agradeço muito estar aqui, uma grande oportunidade para mim. Queria aproveitar para divulgar só a minha página do Instagram lá, @CriptoBrasilOFC de oficial. Você tem alguma página para divulgar? Jesus Cripto 33, @Jesus Cripto com Y33. Muito bom, eu fico feliz. Obrigado de novo pela participação, o nosso vice-presidente e reitor da Universidade Pagos, Gabriel, muito obrigado. Obrigado a vocês. Roberto, muito obrigado. A todos aqui que estão assistindo, por favor, né, divulguem nosso canal, divulguem aqui isso aqui é um acervo que ficará à disposição dos nossos associados. Você que não é associado, procure a nossa página, ligue para nós, participe dos nossos eventos, online ou presencial, será muito bem-vindo. A gente tem uma missão muito clara, que é estabelecer uma pacificação no nosso setor e aumentar cada vez mais a livre concorrência e permitir que o mercado cresça e que todos aconteçam. Um beijo, fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite.